A classe inteira está fazendo um exame físico, de força para passar. Todos compraram estimulantes do professor. Todos, exceto nosso protagonista. Ele simplesmente não tem como pagar por aqueles estimulantes caros. Quando o exame começa, os outros mal conseguem fazer 30 barras com os pesos de pulso mágicos. Eles dão o seu melhor, mas esse é o limite deles. Quando chega a vez do nosso protagonista, o professor decide se vingar dele por não ter comprado os estimulantes. E aumenta o peso das pulseiras mágicas muitas vezes. Mas isso não impede. O protagonista, ele facilmente faz 100 barras humilhando todos os outros. Eles simplesmente não conseguem entender como esse perdedor falido superou todos eles. E eis como ele conseguiu tanta força. Joaquim era um rank I da mais baixa categoria, com uma dívida incapacitante. A última coisa que ele fez para consertar sua vida sem esperança foi invocar um demônio que poderia torná-lo rico e poderoso. No entanto, não é assim que um acordo com o diabo realmente funciona. Ele aprende isso da maneira mais difícil quando um raio cai do céu e acaba com sua vida patética instantaneamente. Alguns momentos depois, ele acorda com uma dor de cabeça entorpecente, porque ainda tem um projeto importante para terminar. Quando nosso garoto olha para seu reflexo, ele fica totalmente chocado com seu próprio rosto. Olhando para a árvore branca gigante no céu, ele se pergunta o que diabos está acontecendo. É quando um ser misterioso o parabeniza por invocá-lo e lhe concede exatamente 3 desejos. Isso o faz entrar em pânico por um momento, e ele finalmente percebe que foi enviado para outro mundo. No começo, ele pensa que é o protagonista de alguma história Isekai, e o livro flutuante que lhe concede 3 desejos é uma habilidade milagrosa de realizar desejos. Achando que 3 desejos é muito pouco, ele tem a grande ideia e corajosamente pede 10 desejos como seu primeiro pedido. Ao ouvir isso, o livro demoníaco fica animado quando percebe rapidamente que este não é seu invocador original. O demônio se transforma em sua verdadeira forma após perceber que uma nova alma entrou no corpo de Joe. Nosso garoto fica confuso e se borrando de medo depois de ver o monstro, que lhe diz que devorou a alma original do corpo e deveria assumi-lo. Ele rapidamente percebe que foi enviado para o mundo errado. Ele tenta sair de lá o mais rápido que pode. Ainda assim, o demônio estala os dedos e instantaneamente incendeia seu corpo, porque até mesmo pensar em quebrar o contrato o fará sofrer um castigo infernal sem fim. Seus gritos ecoam pelas ruas, e o demônio acha que é hora de acabar com essa bobagem, já que o garoto era realmente tão patético quanto ele pensava. Nesse momento, nosso protagonista com experiência corporativa tem uma ideia. Ele alega que não conta como quebra de contrato se o castigo do demônio o impossibilitar de fazer sua parte. Ao ouvir um mero humano tentar negociar com ele, o demônio fica intrigado. Joe sorri, dizendo que ele já teria tomado seu corpo à força se isso fosse possível. Ele afirma confiantemente que isso não passou de um teste de sua força de vontade. E ele provou ser mais do que digno. Sua declaração audaciosa faz o demônio cair na gargalhada, e ele declara que ele é o primeiro humano a sequer pensar em fazer um acordo com o próprio diabo. De repente, ele tem a chance de assinar o contrato, e o demônio concorda em lhe dar um novo começo se ele realizar apenas um de seus desejos. No entanto, o desgraçado também faz seu primeiro desejo de obter mais 1000 desejos. O demônio esfrega na cara dele que ele não tem escolha a não ser aceitar, já que ele está praticamente morto de qualquer maneira. Sem escolha, ele diz ao seu novo chefe que o acordo está fechado, e assina o contrato com sua própria alma em jogo. Na manhã seguinte, ele finalmente chega ao seu apartamento, correndo por aí parecendo um viciado em drogas que foi atacado por cães a noite toda. Seu novo chefe o abandonou logo após o término do contrato. Mas ele decide aguentar, já que agora é praticamente um escravo de qualquer maneira. Enquanto ele entra no apartamento, ele percebe que o lugar está completamente acabado e não há ninguém lá dentro. De repente, ele pega uma nota de dívida assinada com sangue e se pergunta que diabos há de errado com sua família. Nesse momento, ele ouve uma voz alta atrás dele e leva uma pancada com um bastão de metal na nuca. O intruso rude grita com ele por ignorar suas ligações, mas seu parceiro lhe diz para não espancar o garoto até a morte. Seu amigo o avisa que o garoto pode ser perigoso, já que é um oráculo. Confuso e furioso, nosso herói pergunta aos caras quem eles são. E o cara loiro responde educadamente com um chute brutal em seu peito, perguntando onde está sua mãe, aquela velha inútil. Então o cara o humilha por ter uma mãe estúpida que se mata tentando pagar as dívidas de seu filho vagabundo como ele. Ele se diverte que a mãe dele não percebe que ele sempre será um lixo, e chama tanto ele quanto sua mãe de um desperdício de oxigênio. De repente, Joe se lembra da época de sua infância, quando disse à mãe que não queria mais ser um perdedor. Ele teve um pesadelo em que sua mãe trabalhava tanto que morria de exaustão. E no fundo, se preocupava que isso pudesse acontecer um dia. Quando ele perguntou o que aconteceria se ele não despertasse como um oráculo, sua mãe simplesmente disse ao pequeno Chen para parar de se preocupar. Ela disse que mesmo que o mundo inteiro desmoronasse, ela sempre estaria lá por ele e lhe disse para ter confiança em si mesmo. De volta ao presente, ele fica furioso. Então acerta um soco na velocidade da luz no rosto do cara loiro do nada, enquanto o canalha é jogado longe. Seu parceiro ouve um baque surdo e lhe diz para parar antes que ele mate o garoto, apenas para ver seu corpo voar passando direto.
Depois que a poeira baixa, seu rosto está tão ruim que nem cirurgia plástica pode consertar mais. Vendo isso, os outros dois encaram a mudança repentina em sua aura e pensam que ele teve um avanço em tempo real. Enquanto isso, nosso garoto lança a eles seu olhar mais frio até agora e diz aos desgraçados para calarem suas bocas imundas, decidindo que precisam ensinar uma lição ao pirralho Hanky. O capanga diz a John que é hora de enfiar algum juízo nele quebrando uma perna ou duas. Nosso garoto percebe que eles estão falando sobre seu poder e imagina que eles provavelmente são de um nível superior ao dele de qualquer maneira. Enquanto June desce seu cano de cima, Joe vê o movimento em câmera lenta e salta para fora do caminho com facilidade. Ele então aparece logo atrás do gorila com um toque gentil de seu joelho no rosto. Seu chute selvagem manda o cara voando. Depois disso, seu parceiro ataca por trás enquanto se pergunta como um mero Rank E pode ser tão ágil. O homem acha que Joe não pode vê-lo, então ele mira para quebrar algumas costelas. No entanto, ele tem sua própria caixa torácica, destruída por um chute rodado. Enquanto é jogado fora como o lixo da noite passada, o cara não consegue acreditar no que está acontecendo. O homem implora por misericórdia ao nosso garoto, porque ele só veio sob as ordens de Lin Yu para cobrar o dinheiro do empréstimo. Ouvindo isso, ele diz ao agiota para dizer ao seu chefe que ele receberá seu dinheiro no devido tempo. Então, ele precisa relaxar e dar o fora de sua vida. Os capangas tremem com suas palavras e rapidamente saem pela porta da frente. Nesse momento, Joe pergunta ao demônio se ele está lá. E o Dedo de Ouro fica surpreso que o amador foi capaz de sentir sua presença. Ele responde que foi capaz de sentir seu poder fluindo fortemente através de seu corpo, e o demônio lhe diz para ser grato pela ajuda. Nosso garoto animadamente o bajula, chamando-o de chefe, e diz que não precisa ter medo de ninguém se pegar seu poder emprestado. Isso irrita o demônio porque um mortal camponês não deveria nem se atrever a pensar em empunhar o poder que poderia facilmente acabar com sua vida se ele o usasse além de seu limite. Ele fica chocado ao ouvir isso, e pergunta ao chefe como ele pode realizar seus desejos se ele não for forte o suficiente. O Dedo de Ouro assegura que ele ficará mais forte com as recompensas, mas o avisa para esquecer de usar seu poder por enquanto. Nosso herói fica bem desapontado ao ouvir isso, mas o Dedo de Ouro pensa consigo mesmo que é insano o quão bem ele empunhou seu poder. Isso o faz se perguntar se Joe é secretamente seu parceiro destinado. Depois disso, ele pergunta ao chefe sobre seu segundo desejo e o que ele deve fazer a seguir. Mas o demônio simplesmente lhe diz para esquecer isso e apenas fazer o que quiser por enquanto. Ouvindo isso, ele suspira porque há muito que ele tem que aprender sobre o novo mundo e parece que seu novo corpo não será tão útil. Ele pega o telefone de Joe para ter uma ideia melhor de como era realmente a vida do garoto. Primeiro, ele percebe que não recebeu uma única mensagem ou ligação de sua família. Mas quando ele abre a mensagem de sua irmã, o que ele vê o deixa completamente sem palavras. Ela lhe mandou uma mensagem há um tempo atrás para vir o mais rápido que puder, porque a mãe deles havia entrado em coma, mais tarde no hospital. Ele abre a porta com tudo, em suspense. Lá dentro, ele vê uma garota que parece ser sua irmã, curvada em profunda preocupação na frente da cama de sua mãe. Leva um momento para ele perceber que a atmosfera é dolorosamente desconfortável, o que faz sentido, já que ele ignorou sua irmã antes. Ele se aproxima dela e olha para a mulher na cama, que deveria ser sua mãe. Ele não pode acreditar como o estado dela está ruim em comparação com a memória que ele tem dela em sua mente, e ele se pergunta se é tudo culpa de Joe. Com um olhar culpado, ele pede desculpas à irmã por estar atrasado e pergunta como a mãe deles está. Mas ela apenas sorri com raiva, perguntando que desculpa esfarrapada ele vai dar a ela desta vez. Ela repete todas as desculpas estúpidas que ele deu no passado sobre treinar e invocar demônios. De repente, ela explode com ele, incapaz de acreditar que ele não pôde nem vir ver sua mãe, que entrou em coma porque ela se matou de trabalhar para pagar seus empréstimos. Ele fica quieto quando ela diz que a mãe deles quase morreu porque ficou sem dinheiro para pagar as contas do hospital depois de pagar sua dívida interminável. Depois de desabafar tudo, ela lhe diz que eles já tiveram o suficiente e lhe passa um cartão com 6 meses de suas despesas, dizendo que ela cuidará da mãe dele sozinha. Ele soa de confusão, perguntando o que isso significa, e sua irmã calmamente diz que ele está morto para ela. Mais tarde, lá fora, o Dedo de Ouro sente suas emoções sombrias e pergunta por que as palavras da garota humana o machucaram tanto. O demônio lhe assegura que não foi ele quem causou isso, mas ele se lembra que a irmã de Joe o lembrou de seu eu patético, que uma vez cometeu o mesmo erro. Isso faz seu chefe rir, e ele lhe diz para não deixar que isso atrase seu plano. Ouvindo isso, Joe lhe pergunta se ficar mais forte resolverá todos os seus problemas, e o demônio confirma que todos eles irão embora se ele provar que tem o que é preciso. Com isso, ele está totalmente determinado a começar seu arco de treinamento. Enquanto isso, em uma boate, o chefe do cobrador de dívidas diz à sua secretária para fazer sua equipe trabalhar rápido, porque seus clientes não vão ficar esperando, mas sua secretária o informa que um estudante, na verdade, espancou 3 de seus caras. Ouvindo isso, o gangster se lembra que seus homens tentaram cobrar o pagamento antes do prazo
e arruinaram sua reputação. Sua secretária diz que lhes dará seu castigo, mas também explica que é um problema sério porque o estudante espancou caras que estavam muito acima de seu nível. Isso chama a atenção total do chefe, e então ele rapidamente pega o relatório com o perfil de Joe. Ele acha que o garoto é muito mais forte do que parece, porque nenhuma quantidade de habilidade permite que um nível 2 vença um nível 3. No final, ele ordena à sua secretária que fique de olho no garoto. A cena então muda para nosso herói em uma corrida matinal. Seu vizinho amigável lhe oferece um bom negócio em suplementos, mas ele diz ao velho que voltará mais tarde. Olhando o quão energético ele está, o homem se pergunta se talvez ele arranjou uma namorada ou algo assim. No entanto, Joe tem estado ocupado se acostumando com seu corpo e ficando musculoso enquanto coleta informações desde que recebeu alta. Ele descobre que as pessoas com habilidades são chamadas de oráculos e que ele se endividou profundamente porque os suplementos para ficar mais forte custam um braço e um rim. Embora ele não tenha certeza de qual é o teto, ele está ficando bem musculoso com apenas alguns dias de treinamento e drogas. Enquanto ele está pensando isso, alguém o chama. E quando ele atende o telefone, a voz do outro lado grita com ele que ele esqueceu de voltar como o professor deles pediu. Ouvindo isso, nosso garoto de repente se lembra que ele os ignorou completamente. No dia seguinte na escola, ele aprende que existem 6 ranks de A a E. E você tem que alcançar o nível mais alto do seu rank para passar para o próximo, o que exige um esforço monstruoso. Por causa da enorme diferença, o mundo é dividido em 5 camadas, onde os ranks E e plebeus normais como ele estão nas zonas mais externas, enquanto os rank D e superiores estão na camada interna. Percebendo que ele é um lixo da categoria mais baixa, ele decide ficar mais forte o mais rápido que puder para que possa entrar nas camadas intermediárias rapidamente. De repente, um Neandertal o acerta por trás com uma meleca e ri na cara dele. Seu amigo brinca que nosso garoto parece tão fraco que eles provavelmente poderiam espancá-lo, mesmo ele sendo um oráculo de nível 1 como eles. Ouvindo isso, nosso garoto fica irritado que macacos como eles ainda existam neste mundo. Nesse momento, o professor aparece para a aula. Mais tarde, lá fora, ele está se alongando e pensa que sua vida escolar está indo muito bem até agora. Nesse momento, alguém o chama por trás. Alguns minutos depois, o cara da meleca fica chocado ao ver nosso garoto em uma briga com o cara mais forte da classe deles. Seu amigo não fica surpreso, no entanto, já que está acostumado a ver Joe lutar. O valentão diz ao nosso herói que ele ficou arrogante demais para seu próprio bem, só porque tirou boas notas nas provas escritas. Ele diz que o valor real de um oráculo vem da força, e sua força de nível 1 é um lixo. Ouvindo isso, o mano lembra ao valentão que ele também é um lixo de nível 1. O que deixa o valentão tão bravo que ele lança um gancho violento. Joe pega o punho sem esforço com uma mão e torce o pulso com a outra, perguntando se ele terminou de tagarelar. O cara zangado não pode acreditar que está sendo dominado por ele, e ele se pergunta se Joe também ficou mais alto do que antes. Em seguida, Joe rebate as palavras do cara contra ele dizendo que força é tudo, então educadamente pede permissão para esmagar sua cara. Enquanto o cara sua frio pensando que vai apanhar, o treinador aparece de repente e fica furioso com nosso garoto por causar problemas em sua classe. O treinador parece tão irritado como sempre e pergunta se ele planeja arrumar confusão no momento em que volta. Nosso garoto faz a cara mais inocente que consegue e afirma que eles estavam apenas brincando. O valentão puxa sua mão para se libertar e lhe diz para soltar. Vendo as coisas se acalmarem, o treinador avisa nosso herói uma última vez e ordena a todos que se alinhem para o teste. Logo depois, os alunos se reúnem ao lado de uma barra de flexão, enquanto o treinador Didia começa a falar sem parar. Ele os anima sobre o próximo torneio contra outras escolas, prometendo que resultados fortes não trarão apenas glória para a escola, mas também abrirão portas para a academia de elite. No final de seu discurso, ele descaradamente começa a promover seus suplementos milagrosos como o vigarista que é. O desafio começa com o valentão fazendo 50 barras de uma só vez. Joe não fica impressionado e diz que isso parece mais um desafio do TikTok do que um teste sério. Nesse momento, uma voz o chama, perguntando se ele está bem. A representante de classe admite que estava preocupada, já que ele ignorou suas mensagens por dias. Ela rapidamente tenta disfarçar, dizendo que estava apenas curiosa sobre ele, mas nosso garoto a tranquiliza, dizendo que nada aconteceu. Mudando de assunto, ela pergunta por que ele se recusa a comprar os suplementos suspeitos do professor. Joe responde sem rodeios que está falido. Ela tenta avisá-lo sobre as consequências de pular a compra, mas o nome dela é chamado antes que ela possa terminar, desejando-lhe boa sorte, ele a despede. Ela consegue apenas 25 barras antes de falhar, mas o treinador lembra que ela comprou 2 garrafas dele e magicamente aumenta sua pontuação para 35. De repente, nosso garoto entende que esta é a verdadeira razão pela qual todos os alunos compraram o lixo superfaturado em primeiro lugar. Caso contrário, eles correriam o risco de serem expulsos. Finalmente, Joe dá um passo à frente para sua vez na barra. O treinador estreita os olhos, totalmente ciente de que nosso herói nunca comprou uma única garrafa. Um sorriso distorcido surge em seu rosto enquanto ele decide dar o exemplo com ele
por não comprar sua mercadoria vagabunda. Enquanto isso, Joe estuda a barra de flexão e os protetores de pulso, notando que parecem normais à primeira vista, mas deve haver algum truque por trás deles. Assim que ele agarra a barra, seus olhos se arregalam em choque. Seu corpo de repente parece mais pesado, e ele rapidamente descobre que os cristais embutidos nos protetores de pulso estão adicionando peso extra. Mesmo assim, nosso garoto se recusa a desistir, percebendo que os cristais devem ter um limite de peso. Continuando com esforço, ele começa a fazer repetições como se não fosse nada. Os outros alunos olham incrédulos, chocados que o chamado fracote está superando eles com facilidade. Eles enlouquecem quando Joe ultrapassa as 100 repetições, gritando que ele deve ser pelo menos de segunda categoria. Quando ele finalmente solta a barra, uma multidão o cerca, bombardeando-o com perguntas intermináveis. Enquanto isso, o treinador está paralisado, se perguntando se o garoto usou potenciadores secretamente. O medo surge quando ele percebe que os alunos podem não precisar mais de seus suplementos suspeitos. Nesse momento, ele dá um sorriso diabólico, tramando um plano sujo para nosso herói. A cena corta para o diretor, que está furioso em um telefonema sobre o cancelamento de seus eventos de segunda categoria. Ele argumenta que a escola tem pouco financiamento e mal sobrevive com alunos de terceira categoria. O homem do outro lado responde sem rodeios que o sistema está procurando por oráculos de elite, e é por isso que o dinheiro está sendo canalizado para as melhores escolas. Batendo no telefone, o diretor bate a mão no rosto em frustração, percebendo que a escola não tem fundos para produzir um único oráculo de elite. Seus olhos caem sobre um cristal negro trancado em uma caixa de vidro, enquanto ele quebra a cabeça sobre como manter a escola funcionando. O pensamento é interrompido quando a voz do treinador Digia chama do lado de fora do escritório. O treinador entra e orgulhosamente apresenta uma lista de nomes que ele afirma que se tornarão oráculos de elite. O diretor examina o papel e imediatamente vê que cada um listado é mal de primeira categoria, mas o treinador os está vendendo como prodígios. O treinador então diz que há um aluno que não é apto para se tornar um oráculo, e o diretor morde a isca perguntando quem é. A história volta para nosso herói, indo em direção ao escritório do diretor com o demônio pairando ao seu lado. O livro amaldiçoado pergunta o que ele aprontou desta vez, mas Joe fica quieto. Parado do lado de fora da porta, ele se lembra de como a reputação do diretor é ruim e espera que nada de ruim saia desta reunião. Bem quando ele alcança a maçaneta, chamas surgem na frente dele, pegando-o completamente desprevenido. O demônio se ilumina, animado que o desejo ativado que ele mencionou anteriormente finalmente apareceu. Ele ordena a Joe que rastreie o objeto rapidamente, mas Joe começa a reclamar sobre como o momento é ridiculamente ruim. Seus pensamentos são interrompidos quando o próprio diretor quebra o silêncio, dizendo-lhe para parar de perder tempo e entrar logo. Entrando, Joe educadamente pergunta por que o diretor o chamou. O homem folheia seu registro escolar e então pergunta ao aluno o que ele acha que é preciso para se tornar um oráculo, sem esperar por uma resposta. O diretor mesmo responde, dizendo que tudo se resume a dinheiro. Ele então diz a Joe, sem hesitação, para desistir agora enquanto ainda pode. A cor some de seu rosto. E o diretor continua, explicando que o custo de desenvolver um oráculo é muito alto. Ele insiste que Joe é apenas um garoto falido que não pode sobreviver aqui a longo prazo. Em sua cabeça, ele acha que é melhor cortar custos com alunos fracos agora, e ele está até disposto a devolver a taxa de matrícula. Joe leva alguns segundos para processar a situação. Enquanto isso, o olho do demônio se arregala quando ele de repente percebe que o cristal é o objeto e diz ao nosso herói para pegá-lo. Ele sussurra baixinho para o livro amaldiçoado pegá-lo, mas o demônio imediatamente o lembra que precisa de outra pessoa para agir. Joe pausa, perdido em pensamentos, percebendo que ele absolutely tem que entrar na zona da Cidade Média, o que significa que ele não pode ser expulso daqui, não importa o que. Ele se analisa e lembra que nenhum aluno desta academia jamais ultrapassou o nível E2. E é exatamente por isso que esses alunos são considerados tão valiosos. Nosso garoto então pergunta ao demônio se ele pode decidir a recompensa por esta missão. Nesse momento, o demônio entende o que Joe está planejando. Mas antes que ele possa falar, Joe o interrompe e declara que quer a habilidade Emprestar Poder. O dedo de ouro explode, gritando com ele, lembrando-o do quão insana e perigosa essa escolha realmente é. Mas nosso garoto está decidido. Ele argumenta que se ele for expulso, o desejo do demônio pode nunca se realizar e exige que o livro amaldiçoado confie nele. Relutantemente, o dedo de ouro cede e admite que o que quer que aconteça a partir daqui não pode ser culpa dele. Um painel brilhante se materializa na frente de Joe, perguntando se ele quer a habilidade Emprestar Poder. Ele aceita instantaneamente, sem hesitação. O diretor então interrompe seus pensamentos, perguntando se ele tem algumas palavras finais. Ele responde firmemente que quer que o diretor avalie seu nível novamente, e só então decida. O diretor balança a cabeça para o pedido sem esperança, mas estende a mão de qualquer maneira.
Ao contato, ele nota que a força de Joe é maior do que o registro sugere, mas ainda não é suficiente para ficar. Fechando os olhos, Joe percebe que esta é sua última chance e tenta desesperadamente absorver o máximo de energia estelar possível. Ele então começa a emitir aura pura, chocando o diretor. Até o demônio é pego de surpresa, já que nunca esperava que a energia do garoto ultrapassasse o poder que ele lhe emprestou. O diretor cambaleia para trás em choque, tentando processar o que acabou de acontecer. Ele se dá conta de que Joe de alguma forma avançou e alcançou o 4º nível agora mesmo. Rangendo os dentes, o homem recupera sua compostura e chama nosso garoto, dizendo-lhe para participar do próximo torneio escolar. Joe pisca surpreso, tentando entender por que o tom do diretor mudou tão de repente. Quando a poeira baixa, ele junta as peças e percebe que o cara provavelmente quer tirar a escola do lixo e usá-lo para se exibir na frente do departamento de educação. O diretor admite que, para sobreviver, ele queria eliminar os alunos inúteis, e então se desculpa por pegar Joe nessa bagunça. Como recompensa, ele lhe concede uma bolsa de estudos integral, mais 6 garrafas de suplementos por semana. Ele fala francamente dizendo que nosso herói tem que representar a escola deles, porque todo o futuro da academia depende dele. Percebendo o quão desesperado o homem está, nosso garoto tenta a sorte e pergunta se pode ficar com o cristal negro na prateleira. O diretor explica que é esculpido em cristal da Estrela Negra, originalmente trazido pelo diretor anterior, e representa a fé da escola. Mas então ele suspira que se a escola entrar em colapso, seu símbolo não significa nada, então ele concorda em entregá-lo. Nosso herói responde com confiança, prometendo que dará tudo de si para vencer o torneio. O diretor então muda de assunto e pergunta como ele ficou tão forte. Joe minimiza casualmente, dizendo que estava escondendo sua força o tempo todo. O diretor quase engasga, pensando que mascarar um nível é a maior jogada de mestre, e jura que não contará uma palavra sobre isso a ninguém. Nesse momento, uma mulher entra no escritório e o diretor a instrui a escoltar Joe para a classe de elite. Pouco tempo depois, ela explica que todo o 2º andar é reservado apenas para as elites. Mudando de assunto, ela casualmente pergunta que tipo de conexão ele tem com o diretor, mas Joe desconversa sem lhe dar nada. Nesse momento, o treinador Didia entra correndo a toda velocidade. Ele se desculpa, dizendo que implorou ao diretor para reconsiderar a decisão, mas não adiantou. A professora o interrompe, esclarecendo que Joe não está sendo expulso e que, na verdade, ele está sendo transferido para a classe de elite. Ela acrescenta que o diretor agora está procurando por ele, o que faz o rosto do treinador perder toda a cor. Mais tarde naquela noite, ele se arrasta de volta para seu minúsculo apartamento e desaba na cama. Ele murmura para si mesmo, imaginando como diabos um garoto falido como ele deve alcançar o nível 4 em tão pouco tempo. O demônio imediatamente interrompe, lembrando-o da missão em mãos. O dedo de ouro avisa que seu poder não enganará os humanos para sempre, e ele admite que já imaginava isso. Still, ele pondera que conseguiu suplementos gratuitos e evitou a expulsão, então a vida não parece tão ruim agora. Agora, olhando para o telefone, ele percebe que a crise real ainda é a Montanha da Morte. E ele precisa bolar um plano para ganhar dinheiro rápido. Dia seguinte na escola. Ele parece mais deprimido do que nunca. Olhando ao redor para a área empoeirada e decadente, ele se pergunta em que tipo de lixão ele acabou de entrar. Do nada alguém chama seu nome. Um homem acena à distância, dizendo-lhe para se aproximar com um sorriso enorme. Eles começam uma conversa, e o homem se desculpa por não o ter encontrado antes, já que está sempre atolado em deveres de classe. O cara se apresenta como o professor Jang, e Joe imediatamente pergunta se ele é realmente o único professor aqui. Jang coça a cabeça, admitindo que a escola não tem ido bem e ele é o único designado para a classe avançada. Ele acrescenta que eles usam a seção mais interna para treinamento, e é por isso que os corredores externos estão apenas acumulando poeira e empurrando a porta. O professor tranquiliza Joe para não se preocupar, insistindo que as instalações ainda são de primeira linha. Ele até promete que as coisas nunca serão chatas, enquanto nosso herói apenas olha maravilhado. O interior não combina em nada com o exterior, e é como uma academia de classe mundial. Seu professor explica que os alunos estão todos fazendo autotreinamento e se oferece para apresentá-lo. Ele acha que o lugar parece um clube de fitness 5 estrelas, com alunos cheios de energia. Embora ele perceba alguns lançando-lhe olhares de lado, seu professor então chama todos para apresentar o novato. Ele se curva educadamente e os cumprimenta com respeito. Mas um cara ruivo no fundo imediatamente começa a arrumar confusão, cruzando os braços com um sorriso de escárnio. Ele zomba de Joe, dizendo-lhe para parar de fingir e admitir que usou conexões para entrar. O professor o repreende, gritando para Wenhao se comportar e explicando que Joe se transferiu puramente com base na habilidade. O cara não engole essa. Ele estreita os olhos como um predador avistando uma presa fácil e desafia Joe para uma luta do nada. Os alunos se animam instantaneamente, emocionados por ver um duelo pela primeira vez em muito tempo, e começam a espalhar rumores.
Um estudante loiro no fundo pergunta o que está acontecendo, e uma garota de cabelo rosa explica que uma briga está prestes a começar. Isso desperta o interesse do loiro, e ele rapidamente pergunta mais sobre esse tal estudante transferido. De volta ao nosso herói, o professor o aconselha a recusar o desafio, mas Joe aceita sem hesitação. Ele calmamente acrescenta que está tudo bem com a luta, desde que a força letal esteja fora de questão. Enquanto isso, no escritório da escola, o diretor está quase explodindo de raiva, exigindo saber se o novo garoto já está arrumando brigas. O professor explica em uma ligação que nosso garoto aceitou o desafio de Van Hal. De volta à luta, nenhum dos lados recua enquanto eles se encaram e emanam uma aura insana. O diretor acha estranho, mas imagina que o garoto só quer saber seu nível atual, então ele concede permissão para o duelo acontecer na arena. Algum tempo depois, os dois alunos ficam atrás de mesas separadas enquanto o professor repassa as regras. Primeiro, não pode haver interferência externa, e segundo, ambos os lutadores devem competir no mesmo nível de estrela. Van Hal acha difícil acreditar que Joe é realmente também um oráculo Rank E. Seu professor então conclui as instruções, lembrando-os fortemente que atingir pontos vitais é absolutamente proibido. Os dois oponentes começam a circular um ao outro enquanto o professor os lembra que força letal não é permitida sob nenhuma circunstância. Ele continua que quem perder não pode retaliar depois, não importa o resultado. Um golpe limpo no rosto ou uma rendição encerrará o duelo imediatamente. Com um aceno de mão, o professor dele sinaliza o início. Esperando terminar rapidamente, Van Hal avança e mira direto em seu pescoço. Ele nem se mexe e pega seu braço, desequilibrando-o completamente. O ruivo instantaneamente ataca novamente, percebendo que esse cara pode realmente ser bom. Van Hal desfere uma saraivada de golpes implacáveis, mas Joe se esquiva de cada um com calma precisão. Frustrado, Van Hal de repente muda de tática e tenta acertar um chute. A perna gira no ar, e o ruivo desfere seu movimento característico, chute gancho do vento. Joe consegue bloquear com o braço, embora o ruivo sorria, assumindo que a luta está decidida agora. Daquela mesma posição, ele o surpreende com um chute rápido no pescoço de Van Hal. O ruivo tenta se recuperar, questionando como diabos esse cara sabe artes marciais. Se segurando antes de cair, Van Hal pensa que a única coisa que importa agora é proteger seu rosto a todo custo. Mas assim que ele se vira, Joe calmamente toca seu nariz com o punho fechado. Com um sorriso, ele pergunta se isso significa vitória, deixando Van Hal paralisado em descrença. A arena fica em silêncio por um momento até que o professor Jang declara oficialmente Joe o vencedor. Van Hal não podia acreditar que ele realmente perdeu para alguém. E todos estão surpresos com o resultado chocante da luta. Eles acham que nosso garoto é simplesmente forte demais. Enquanto isso, ele acha que a luta terminou rápido demais. Mas ainda assim, ele conseguiu aprender algo com ela. Ele então pergunta a Van Hal se ele tem alguma reclamação agora. Vendo a luta, o professor não pode acreditar em seus olhos, porque Van Hal é um elite que teve treinamento profissional, mas ele ainda perdeu para um cara que acabou de ser promovido para a classe de elite. Ele acha que nosso garoto tem um talento oculto excepcional, e esta é a razão pela qual o diretor lhe disse para dar tratamento especial ao garoto. De repente, o diretor aparece e parabeniza nosso garoto, dizendo-lhe para segui-lo porque ele quer falar sobre algo importante. A garota de cabelo rosa fica maravilhada ao ver esta cena, enquanto o cara de cabelo amarelo diz que eles definitivamente precisam de um cara como ele em sua equipe forte. O diretor pergunta ao nosso garoto se ele gosta da classe de elite, e ele responde que, além dos alunos serem excessivamente entusiasmados, não é nada de especial. O diretor diz que ele vai se acostumar com isso porque os fortes sempre atraem atenção. Ele também o aconselha a focar em seu treinamento, e a escola fará tudo o que puder para ajudá-lo. Ouvindo isso, nosso garoto pensa que o diretor agora confia nele. Então ele decide perguntar se ele conhece alguma maneira pela qual os alunos possam ganhar dinheiro rápido. Mas ele lhe diz, em vez disso, para continuar focando no treinamento, para que ele possa ganhar uma quantia maior de dinheiro a longo prazo. E a escola também pode ajudar financeiramente se sua família estiver passando por um momento difícil. Nosso garoto lhe diz que não é nada disso, e pensa que agora ele tem que encontrar outra maneira de alguma forma. Quando ele está treinando na academia, ele lembra a si mesmo que deve ser cuidadoso, porque a escola tem políticas muito rígidas contra empréstimos estudantis. Ele se pergunta onde pode aprender a ganhar algum dinheiro extra. Mas de repente o cara de cabelo amarelo aparece na frente dele e o elogia pela luta. Ele então pergunta ao nosso garoto quem ele é, e ele faz a mesma pergunta de volta para ele. Enquanto isso, a garota diz a Shen que ele está sendo rude. E ela se desculpa com o nosso garoto dizendo que ele às vezes é um pouco irritante. Ela se apresenta dizendo que é Sue, e que o pé no saco ao seu lado é Shen. Ela lhe diz que ambos são seus veteranos, e eles podem ajudá-lo se ele estiver confuso sobre qualquer coisa. O cara irritante então diz que eles são uma equipe de agora em diante, e ele é o líder da equipe, então ele pessoalmente cuidará bem dele.
Ele então pergunta ao nosso garoto sobre a técnica de combate que ele usou contra Wenhao, mas nosso herói diz que não sabe nada sobre tais técnicas. O líder fica surpreso quando nosso garoto lhe diz que o movimento que ele usou foi apenas um reflexo. Ele diz que Wenhao ficará furioso quando descobrir isso, e Su rapidamente diz que ela explicará para ele. Ela explica que técnicas de combate são super movimentos especiais que uma pessoa aprende de pergaminhos ou pedras de memória, e quanto mais maestria se tem sobre ela, mais forte ela se torna. Elas têm muitos tipos diferentes, e lutadores fortes combinam essas técnicas em seus estilos de luta. Shen então lhe diz que Wenhao usou uma técnica de combate Rank D na luta, conhecida como chute-gancho do vento. Ouvindo isso, nosso garoto pensa que essa deve ser a razão pela qual ele não conseguiu bloquear o chute adequadamente, e ele terá uma chance maior de vencer se puder adquirir tal técnica. Ele pergunta se elas são raras. E o líder explica que sua raridade depende dos ranks. A escola ensina as básicas, mas eles podem aprender as poderosas apenas em duas condições. Ou eles as compram, ou alguém as compartilha com eles. Mas elas são muito caras. No mercado de hoje, até mesmo uma técnica básica Rank D pode custar cerca de 500 mil. Se exibindo, ambos lhe dizem que eles têm uma técnica de combate, e podem mostrar a ele se ele quiser ver. Joe pensa que esses dois devem ser muito ricos porque uma quantia tão grande não é nada para eles. De repente, lhe ocorre que ele pode perguntar a eles sobre as diferentes maneiras de ganhar dinheiro rápido. Ele lhes pergunta se há uma maneira rápida de ganhar dinheiro, mas ele diz que não quer fazer nada ilegal como roubar um banco. Shen lhe diz que sua única opção é o distrito Blackwater, mas Su rapidamente lhe diz para não falar tal absurdo. Ele então diz que ouviu dizer que qualquer coisa pode acontecer lá, mas a escola proíbe os alunos de entrar naquele distrito. Depois disso, o líder pergunta ao nosso garoto quanto dinheiro ele precisa para a técnica, e ele diz cerca de 300 mil. Ambos imediatamente verificam suas contas, mas estão completamente sem dinheiro. Enquanto isso, nosso garoto pensa que vai verificar o distrito Blackwater depois da escola de qualquer maneira, porque ele realmente precisa do dinheiro agora. Ele chega ao distrito, usando os mapas, e pensa que é muito perto de sua casa. Ninguém pode pensar que ele é um estudante porque ele não está mais usando seu uniforme. Ele até pergunta ao chefe o que ele acha do distrito, mas ele não recebe nenhuma resposta. De acordo com o que ele ouviu, as zonas externas não têm lutadores fortes, e seu nível de poder é igual a um oráculo de nível 4. Então ele pode facilmente lidar com qualquer um. Se a situação piorar, ele tem certeza de que pode pelo menos fugir em segurança. Depois de dar uma olhada mais de perto, ele acha que esta área foi definitivamente abandonada e se pergunta se esta é realmente a Zona Milagrosa. Mas ele ainda pode ver pegadas fracas ao redor, que o levam a um caminho secreto escondido. Ele então finalmente alcança a Zona Milagrosa, depois de passar cuidadosamente pelo caminho. Na Zona Milagrosa, nosso garoto vê o ambiente sujo e todas as negociações suspeitas. Ele acha que ninguém fala sobre este lugar porque não tem leis, e literalmente qualquer coisa pode ser feita para obter lucro. Depois de ver todas essas coisas, ele tem um vislumbre de esperança de que pode realmente ganhar dinheiro suficiente para pagar sua dívida. De repente, ele pergunta aos capangas que o estão seguindo por quanto tempo eles planejam segui-lo. Um dos capangas o elogia por seus instintos aguçados e diz que estava planejando atacar quando ele estivesse completamente descuidado, mas agora a situação mudou e ele vai espancá-lo na frente de todos. Ele diz que já viu muitos garotos como ele antes. As crianças ricas que vêm ao distrito Blackwater disfarçadas e depois se tornam presas para eles. Joe acha que ele é algum tipo de idiota porque ele mesmo está completamente falido. O capanga então diz que ele é um oráculo, então será inútil se ele tentar escapar. Ele lhe diz que se ele quer viver, então ele deve apenas seguir suas ordens e esvaziar seus bolsos. Ouvindo isso, nosso garoto diz a ele que ele com certeza é muito rude. E em um único golpe, ele de repente nocauteia o líder. Os outros dois ficam irritados que ele nocauteou o líder porque ele não estava sendo cuidadoso. Então ambos correram direto em sua direção para esfaqueá-lo. De repente, caixotes de madeira caem sobre ambos, e uma garota misteriosa rapidamente agarra a mão do nosso garoto e ordena que ele vá com ela. Ambos fogem e chegam a um esconderijo seguro. Joe agradece por sua ajuda, mas na realidade é apenas um incômodo para ele porque depois de bater nos dois caras, ele estava planejando interrogá-los. A garota age como se já conhecesse nosso garoto e pergunta o que ele está fazendo aqui. Depois de dizer isso, ela de repente entra em pânico porque se lembra que tem que se manter discreta. Ele a questiona se ele realmente a conhece, mas ela muda de assunto dizendo que ela apenas leu o nome dele em seu colarinho. Depois de notar a etiqueta com o nome, ele a remove imediatamente. Ele acha bom que a garota não o conheça porque ele nunca percebeu que seu nome estava escrito em seu colarinho o tempo todo. Ele agradece por lhe dizer isso, enquanto ela está apenas feliz por não ter revelado sua verdadeira identidade. Ela o aconselha a esconder suas informações adequadamente, porque esta área é muito perigosa e então diz que o tirará daqui. Mas nosso garoto recusa a oferta dela porque ele está aqui para ganhar algum dinheiro.
Ele decide que deve ir embora porque se ela descobrir que ele é um estudante, ele estará em apuros. Quando Joe sai, ela pensa que definitivamente sabe quem ele é e se pergunta o que um estudante está fazendo na Zona Milagrosa. Quando ela o tocou, ela teve uma sensação estranha devido à qual ela acha que ele já se tornou um oráculo. Enquanto isso, nosso garoto compra uma máscara para cobrir o rosto para que sua identidade não vaze em lugar nenhum, enquanto ele pensa que não encontrou nenhuma maneira de ganhar dinheiro. Um estranho se aproxima dele e lhe diz que é o guia turístico local, e ele pode responder a todas as perguntas que ele tiver. Ouvindo isso, nosso garoto fica intrigado e pergunta se ele conhece um lugar onde possa ganhar dinheiro rápido. O guia fica muito feliz porque acha que aumentou a contagem de pessoas em 1, e orgulhosamente diz ao nosso garoto para segui-lo. Ele leva Joe para uma arena de luta, onde ele pergunta se isso é um clube da luta clandestino. O guia diz que ele está certo, e esta é a maneira mais eficiente de ganhar dinheiro rápido. Ele explica que hoje o vencedor receberá o dinheiro do prêmio, juntamente com uma quantia específica de dinheiro das apostas feitas. Ele diz que oráculos também participam dessas lutas, então essas partidas são de alto risco, alta recompensa. Depois de dar uma olhada na luta em andamento, ele acha que definitivamente tem uma chance de ganhar tudo. O guia pergunta ao nosso garoto se ele quer participar porque ele pode conseguir fichas de aposta para ele. Ele lhe diz que vai tentar a sorte no dinheiro do prêmio de qualquer maneira. Seguindo nosso garoto, a garota misteriosa também entra no clube da luta e começa a procurá-lo. De repente, ela vê nosso garoto parado dentro do ringue e se pergunta o que ele está fazendo aqui. Um cara feio está agindo todo arrogante na frente de Joe, dizendo que ele é um lutador ranqueado. Mas nosso garoto o nocauteia com um único golpe. A multidão acha que isso é chato, porque todo lutador está sendo nocauteado com um único soco. Nosso garoto acha que deve terminar isso o mais rápido possível, e ele também lida com os próximos 2 lutadores logo em seguida. Vendo essas lutas, o chefe do clube fica todo confuso porque ele só o deixou lutar porque parecia fraco. O lacaio lhe diz que depois de assistir a todas essas lutas, todos os lutadores desistiram, e os clientes estão exigindo reembolsos porque acham que todas essas lutas são armadas. Imediatamente, o chefe diz aos seus subordinados para organizar uma luta especial, porque ele não vai deixá-lo sair com todo o dinheiro do prêmio. Enquanto isso, ele derrota seu último oponente, e pergunta se agora ele pode receber o dinheiro do prêmio. O locutor diz que a multidão está toda animada com essas lutas, então eles organizaram uma luta especial. Nosso garoto acha que eles nunca planejaram entregar o prêmio em dinheiro. Por outro lado, os lacaios trazem um carrinho, ao qual um monstro está preso. O locutor diz que a luta especial será contra o Niflin, também conhecido como a Aberração, e ao vê-lo, Joe fica genuinamente surpreso. Os NPCs o soltam do carrinho, e a Aberração cai no chão como um cadáver. Eles imediatamente correm para fora do ringue e o trancam. O humano apenas fica lá parado pensando sobre o que está acontecendo. De repente, a Aberração acorda de seu sono e tem um olhar realmente ameaçador em seu rosto. Um cara gordo na multidão conforta sua garota dizendo que ele pode facilmente vencer o monstro com um único soco, mas na realidade, ele quase se borrou nas calças depois de ver aquela besta. A garota misteriosa se pergunta como algo assim poderia estar aqui. Ela sabe que Joe não pode lidar com isso sozinho e ela pode salvá-lo com suas habilidades, mas então seu disfarce será revelado e seus planos vazados. Enquanto isso, nosso garoto pensa que é uma pena que o chefe, demônio, não esteja aqui em tal momento, e ele definitivamente terá dificuldade em derrotar este monstro. Quando ele olha em seus olhos, ele sente como se fosse a presa e o monstro fosse o caçador. Seu sexto sentido está gritando para ele fugir, porque essa coisa é extremamente perigosa. A Aberração corre em direção ao nosso garoto para dar um golpe letal, mas nosso garoto usa seus instintos para desviar do ataque, e ele estaria morto se não fizesse isso. Depois disso, ele decide que tem que levar a sério se quiser sobreviver. O monstro o empurra para um canto. E vendo isso, Joe decide que tem que terminar isso o mais rápido possível. Ele pega força emprestada para aumentar seu nível, e ele soca na Aberração direto no chão. O monstro fica lá, e ele pensa que a luta acabou. Mas de repente ele ataca novamente, o que ele mal consegue desviar. Ele fica espantado que seu ataque mais forte não tem efeito nele, e ele rapidamente se afasta porque sabe que não pode derrotá-lo em combate próximo. Correndo pela arena, nosso garoto desvia de seus ataques e procura por uma arma que ele possa usar para derrotar o monstro. Ele então quebra a garra da Aberração, e a usa como um punhal para cortar rapidamente o pescoço do monstro. O corte não é profundo o suficiente para matá-lo, mas agora nosso garoto pode realmente revidar. Ele sabe que é muito mais forte que o monstro, então ele pode matá-lo se conseguir se aproximar mais uma vez. Com esse pensamento, Joe avança, mas o monstro libera algum gás misterioso que acaba sendo apenas vapor. O monstro usa essa névoa como distração e ataca nosso garoto de diferentes lados. Ele não consegue ver nada dentro da névoa, e a Aberração está usando essa chance para causar dano a ele, porque teme que nosso garoto o mate no momento em que fizer um único movimento. Nosso garoto sabe que não pode permitir isso porque ele será morto se o tempo acabar.
Ele decide que usará todos os seus sentidos para confirmar sua localização e finalmente matá-lo. Ele se concentra muito e imediatamente trava na localização do monstro. Depois disso, ele o agarra pela mão e a corta fora. Esta é a chance que nosso garoto precisava para dar o golpe final. E ele vai direto para isso. Mas infelizmente o tempo acabou. E seu coração começa a doer. Enquanto isso, o monstro usa essa chance para desarmá-lo e ataca com sua língua para dar um golpe letal. Nosso garoto ainda não desistiu. E ele decide ir além de seus limites. Ele novamente pega força emprestada e agarra o monstro pela língua. Então ele o gira no ar e o agarra pelas duas mandíbulas. Ele usa todo o seu poder para rasgar o monstro ao meio e finalmente matá-lo. Enquanto isso, os oficiais assistindo pelas câmeras não têm ideia do que estão vendo. O chefe pergunta nervosamente se o novo garoto finalmente caiu, mas seu rosto rapidamente fica pálido. Nas arquibancadas da arena, a garota de cabelo branco encara Joe com os olhos arregalados, imaginando como ele conseguiu fazer aquilo. Ainda segurando a cabeça do monstro, ele encarou diretamente para a câmera, e aquele olhar mortal por si só faz os oficiais suarem frio. O chefe começa a entrar em pânico, xingando que ele gastou uma fortuna trazendo aquele lutador apenas para o garoto esmagá-lo como nada. O locutor se apressa para se recuperar, parabenizando Joe e dizendo-lhe para seguir a equipe para receber sua recompensa. Algum tempo depois, nos bastidores, uma maleta cheia de dinheiro está na frente dele. O oficial explica que totaliza cerca de 500 mil reais. Ele estende a mão para pegá-la, mas o chefe de repente a fecha com força. Com um sorriso suspeito, ele declara que o acordo mudou, que ou Joe se torna um lutador permanente e recebe o valor total, ou ele vai embora com apenas um quarto. Meu cara estreita os olhos e exige que ele repita isso. O chefe explode, gritando que todos os outros competidores fugiram após aquela luta, e seu guerreiro premiado sofreu da doença da perda súbita de cabeça. Nosso garoto rebate que este não era o acordo original deles. Ele o lembra que o termo dizia que os lutadores não são responsáveis se seu oponente morrer no ringue, perguntando novamente se essa não era a condição acordada. A aura de Joe sozinha drena a cor do rosto do homem. Emitindo vibrações assassinas, ele exige o pagamento integral, ou então haverá consequências. Depois de ouvir isso, o chefe saca uma arma para ameaçá-lo, mas ele nem pisca. Em um movimento, nosso herói desmonta a arma e quebra o dedo do bandido. Gritando de dor, o chefe ordena aos seus homens que encham o garoto de balas. Seus lacaios instantaneamente sacam suas armas, prontos para atirar. Ele apenas suspira de aborrecimento, visivelmente ficando mais irritado a cada segundo. Lá fora, a garota de cabelo branco fica tensa quando tiros repentinos irrompem. Um momento depois, um homem é arremessado pela janela, voando como uma lata de refrigerante vazia. Olhando para o guarda-costas inconsciente no chão, a multidão se pergunta se algum tipo de filme está sendo filmado. A garota de cabelo branco, no entanto, suspeita que todo esse caos seja obra de Joe. Enquanto isso, nosso herói está abrindo caminho pelos guarda-costas sem pensar duas vezes, indiferente ao fato de que eles têm armas. O bandido careca levanta sua arma para atirar, mas ele bate a cabeça dele, direto através da parede. Saindo com tudo, ele dispara com o dinheiro na mão enquanto os bandidos no andar de cima gritam ordens para capturá-lo. Enquanto corre pelas ruas, ele percebe que está atingindo seu limite e seu corpo está desacelerando. Seus ferimentos também estão drenando lentamente sua força. De repente, uma mão agarra seu capuz e o puxa para um beco estreito. A garota de antes rapidamente tapa a boca dele com a mão enquanto os bandidos passam correndo sem notar. Assim que a barra está limpa, ela diz que ele está seguro, e Joe reconhece o rosto dela de mais cedo. Ela o instrui a poupar suas forças e diz que conhece uma rota de fuga escondida. Guiando-o para um túnel, ela avisa que se ele não se mover agora, os bandidos selarão todo o distrito e o capturarão. Ele tenta responder, mas ela o interrompe dizendo para ele ir. Sem outra escolha, ele agradece e dispara para dentro do túnel. Depois que ele se vai, ela toca em seu comunicador. Do outro lado, uma voz exige com raiva saber onde ela desapareceu. Ela ignora, dizendo para a irmã calar a boca e colocar o avô na linha porque ela encontrou algo para relatar. A cena então volta para Joe, que mal consegue tropeçar para dentro de seu apartamento antes de desabar no chão. Ofegante, ele agarra o peito, lutando para se manter acordado. Mas no momento em que seu corpo queima o último de sua força, nosso garoto finalmente cai no chão, inconsciente. Ele mergulha em um sonho onde sua mãe se desculpa por mentir sobre estar melhorando. A verdade é mais dura. Ela só tem alguns anos de vida, no máximo. Ela diz ao filho que não queria nada mais do que vê-lo crescer, conhecer seus filhos um dia, apenas passar um pouco mais de tempo juntos. A mãe do nosso herói pede desculpas novamente por não ter forças para ficar ao seu lado, e diz que o ama mais do que tudo neste mundo. Ellie. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto nosso herói é puxado de volta à realidade. Seus olhos se abrem bruscamente, mas ele se estabiliza e olha para o céu ensolarado do lado de fora da janela. Sentando-se, ele percebe que ainda está dentro da casa de Joe Chan. Um alívio o invade por estar vivo,
mesmo que tenha sido esse pesadelo de infância que o despertou. Então uma voz ressoa dentro de sua cabeça, perguntando se ele finalmente acordou, pegando-o de surpresa. Ele então pergunta ao demônio onde o demônio esteve nos últimos dias, mas o livro amaldiçoado murmura alguma desculpa sobre negócios. Em vez disso, ele devolve a pergunta, perguntando o que ele fez para acabar inconsciente por 2 dias seguidos. Antes que ele possa responder, o demônio junta as peças. Ele entrou na arena subterrânea, queimou energia demais e lutou de igual para igual com um monstro. Goldfinger explode, gritando com ele por fazer algo tão imprudente. Ele tenta dar de ombros, mas o demônio insiste. Avisando que seu poder não é suficiente para trazê-lo de volta uma segunda vez, ele o pressiona a valorizar mais sua vida, já que esta é sua segunda chance, afinal, e ele não pode desperdiçá-la. Isso realmente faz Joe sorrir, e ele agradece ao demônio por cuidar dele. Goldfinger relaxa um pouco. Então admite que o monstro que ele enfrentou não parece ser deste mundo. Esse pensamento faz nosso garoto se lembrar da garota que encontrou naquele lugar amaldiçoado. Mas ele deixa isso de lado porque agora, subir de nível é o que importa. Nesse momento, ele se lembra de sua recompensa da noite anterior. E ele imediatamente abre a maleta para revelar aquelas pilhas de notas novas. O demônio zomba dele por arriscar o pescoço por dinheiro, mas ele responde que, pelo menos por enquanto, ele não precisa se preocupar com suas dívidas até depois do torneio. Olhando para si mesmo, ele diz que precisa cuidar desse ferimento antes de voltar para a escola. Esfregando a cabeça, ele geme sobre como ainda tem que ir ao hospital, ao banco e às aulas. Tudo no mesmo dia. No hospital, o médico o examina e diz que a ferida cicatrizará rapidamente, desde que ele a mantenha limpa. Notando a velocidade da recuperação, o homem pergunta se nosso garoto por acaso é um oráculo, ao que ele diz que sim. Imediatamente, o médico muda de assunto e tenta vender-lhe um plano de sócio. Ele o corta instantaneamente, pedindo o remédio normal, sentindo-se aliviado por a língua do monstro não ser venenosa. Ele observa o médico entregar uma pomada, mas assim que pega o frasco, ele congela e encara, incrédulo. Ele pergunta ao médico por que o frasco está brilhando, mas o homem apenas lhe lança um olhar estranho, insistindo que é um recipiente comum. Meu cara não acredita nem por um segundo, vendo claramente brilhar em sua mão. O médico tenta empurrar o plano de sócio novamente, dizendo que as sessões de aconselhamento ajudariam com suas alucinações induzidas por estresse, mas ele ignora o psiquiatra. No corredor, Joe percebe o estranho fluxo de energia em toda parte. Estendendo a mão, ele a vê brilhando mais intensamente e percebe que deve estar ligada à energia estelar. Lembrando-se da luta subterrânea, ele suspeita que aquela batalha desencadeou algum tipo de despertar. Ele então sorri, pensando que se ele pode realmente sentir a energia estelar agora, ele pode absorvê-la de forma muito mais eficiente. Nesse momento, um homem passa irradiando uma aura verde brilhante e Joe se força a agir normalmente. Depois que o cara passa, ele dá outra espiada e começa a suar frio, pensando que a energia estelar desse homem está em outro nível. O estranho de cabelo verde para, sentindo algo, e se pergunta se acabou de ser escaneado, mas depois deixa pra lá. Em seu comunicador, uma voz começa a gritar com ele, exigindo que ele rastreie a estrela alienígena imediatamente. O homem de cabelo verde diz para a pessoa se acalmar, já que ele planeja ficar no país por um tempo. A voz insiste, lembrando-o que a profecia do chefe marcou a estrela alienígena como uma ameaça de nível chefe, uma que precisa de monitoramento constante. Tirando os óculos de sol, o homem de cabelo verde dá um sorriso afetado e diz que o chefe se preocupa demais. Ele declara que se a estrela alienígena for realmente inimiga deles, ele a esmagará sem hesitação. No dia seguinte, na escola, o diretor começa a repreender nosso garoto por faltar às aulas e não atender suas ligações. Ele pede desculpas e diz que se envolveu em alguns assuntos pessoais. O diretor suaviza o tom, mostrando mais preocupação do que raiva, mas ele o tranquiliza e pergunta se é sobre o torneio. O velho balança a cabeça e explica que tem total confiança nele para o torneio. Em vez disso, ele pergunta se a escola pode ajudá-lo se ele estiver em apuros de verdade. Ele lembra ao nosso garoto que a principal prioridade da escola é ajudar a apoiar oráculos de elite. Joe sorri e diz para ele não se preocupar, prometendo dar o seu melhor no torneio, o que finalmente deixa o diretor à vontade. Um pouco depois, Shen e Sue correm para alcançá-lo, perguntando o que aconteceu. Shen se lembra de nosso garoto mencionando uma técnica de combate antes, e então vasculha seus bolsos. Tirando um cartão de crédito, ele explica que eles conseguiram juntar 300 mil para ele, que ele pode pagar de volta mais tarde. Ouvindo isso, ele congela de surpresa ao perceber o quão a sério os dois levaram suas palavras. Ele agradece, mas admite que mudou de ideia sobre pegar essa técnica. Nesse momento, Hal aparece. Parecendo extraordinariamente tímido, oferece 50 mil como pedido de desculpas por seu comportamento anterior. Nosso herói agradece pela consideração enquanto Sue começa a interrogar o ruivo, perguntando se ele tem algum motivo oculto. Quando Hal admite que só queria compensar por chamar Joe de fraude,
e agora espera que possam ser amigos. Sue se inclina e sussurra pra ele, perguntando se devem deixar o cara se juntar, e ele dá de ombros, dizendo que não se importa. Sue então se vira para Wen Hao e pergunta se ele está bem em ser o quarto membro, e ele responde que a classificação não importa para ele. Shen imediatamente tenta mandar nele, dizendo-lhe para buscar uma garrafa de água, o que desencadeia uma discussão acalorada entre os dois. Joe apenas sorri, percebendo que encontrou alguns amigos sólidos. A cena então avança rapidamente para ele correndo em uma esteira, lembrando que oráculos absorvem mais energia durante o treinamento físico. No entanto, a taxa de absorção acaba sendo dolorosamente lenta. Mesmo com o equipamento de treino preso, a maior parte da energia ainda vaza. Joe calcula. Esta deve ser a razão pela qual tantas pessoas nunca passam do nível 1 e diz a si mesmo que precisa de um método melhor, rápido. É quando Shen entra e sugere uma partida dupla, alegando que funciona muito melhor do que o chato treino solo. De repente, nosso herói percebe que Shen pode ter razão, já que ele despertou sua nova habilidade durante aquela luta. Com esse pensamento, ele ordena que Shen reúna todos. Momentos depois, Shen e Sue lançam um ataque combinado contra ele. Ele os repele, sentindo-se satisfeito com os resultados antes de dizer aos dois para descansarem. Ele ressalta que eles já estão nisso há mais de uma hora, enquanto Shen e Sue buscam ar. Sue admite que pensou que ele estava brincando quando mencionou um treino de 1 contra 2, e Shen acrescenta que este método de treinamento é insanamente eficaz. Ele então olha para Wen Hao, dizendo que é a vez dele agora, e o ruivo sorri mais do que pronto para mergulhar. Observando o grupo, Joe conclui que a teoria está correta, já que a taxa de absorção de todos está disparando e eles subirão de nível mais rápido do que nunca. Quanto a si mesmo, com uma taxa de absorção naturalmente alta, ele pode levar o teste mais longe. Neste mundo, os suplementos são diluídos para mantê-los seguros, mas mesmo assim, pessoas com baixa absorção mal se beneficiam de usá-los. Em contraste, a habilidade Barrel Power é 100 vezes mais concentrada do que qualquer suplemento, e se ele a absorvesse imprudentemente, seu corpo literalmente explodiria. Mas se ele pudesse controlar o fluxo e absorvê-lo lentamente, então subir de nível a uma velocidade insana poderia realmente ser possível. Com essa aposta em mente, Joe ativa a habilidade, liberando imediatamente ondas pesadas de aura. A força bruta da energia o pega de surpresa, mas faz sentido, já que a habilidade permite que ele suba 2 níveis de uma só vez. Tensionando-se, ele força a energia em um fluxo fino e controlado e começa a absorvê-la. Seu corpo trava sob o esforço, cada músculo gritando com a pressão avassaladora. Focando toda a sua força de vontade, Joe nota o quão rápido a energia o preenche, mais rápido do que qualquer coisa que ele já sentiu, então o pânico bate e seu corpo parece que está prestes a explodir. Vendo nenhuma outra escolha, ele aponta a mão para cima e libera o excesso. A energia explode em ondas, forçando seus amigos a se protegerem da pressão esmagadora. Eles não podem acreditar no que estão testemunhando, murmurando em choque sobre como Joe de repente ficou tão superpoderoso. É quando Goldfinger aparece porque ele é atraído pela perturbação. O demônio congela com a cena diante dele. Joe, encharcado de suor, calmamente diz a ele que conseguiu absorver o poder. O demônio mal pode acreditar que o garoto conseguiu e então se pergunta em voz alta. Se Joe realmente é sua alma gêmea há muito esperada, ele pergunta ao chefe se ele disse algo. Mas o chefe muda de assunto dizendo que está apenas feliz por nosso garoto não estar morto. Depois de ouvir toda a comoção, o treinador vem correndo e pergunta o que aconteceu, e Sue diz a ele que Joe foi quem liberou toda aquela energia. O treinador fica surpreso ao ver a quantidade de energia estelar e imediatamente diz ao assistente para trazer o dispositivo de medição. Depois de medir o poder do nosso herói, eles descobrem que ele já se tornou um oráculo de nível 3. No início, o treinador não pode acreditar em seus olhos, mas então ele corre para o escritório do diretor para contar a ele sobre isso, porque ele é o primeiro oráculo de nível 3 que a escola vê em muito tempo. Enquanto isso, Sue pergunta a ele como ele consegue subir de nível tão rápido e pede para ele ensinar o método. Ele diz a ela que é por causa de todo o treinamento que ele tem feito e decide que da próxima vez fará isso em particular, para não causar problemas desnecessários. Ouvindo isso, todos os três ficam animados e aumentam a intensidade de seus treinos. Por outro lado, nosso garoto pergunta ao chefe por que ele não ficou com raiva dele desta vez. Ele diz que agora se acostumou. Goldfinger pode usar todos os seus poderes se ele apenas quiser subir de nível rapidamente, porque ele precisa que Joe fique mais forte. Mas ele diz ao demônio que não precisa se preocupar. Ele está armazenando uma montanha de energia estelar e assim que se adaptar a essa nova força, ele vai subir de nível novamente. Simples assim, o chefe ouve isso e fica completamente em silêncio. O tempo passa rápido e a competição se aproxima. E nosso herói treina como uma unidade absoluta até que finalmente, o grande dia chegou.
Todo o esquadrão está vibrando quando entra no local. Sue fica animada porque não consegue acreditar que realmente chegou aqui e diz que sua mãe ficaria orgulhosa. Shane está exibindo algum conhecimento, apontando que este ano tem a maior multidão de participantes até agora. Wenhao interrompe e pergunta se ele está pronto para a chave do nível 4. O cara está irritado por não ter subido de nível a tempo de participar, mas Joe apenas dá de ombros. As palavras do diretor ainda ecoam em sua cabeça. Você deve dar o seu melhor e se as coisas ficarem muito complicadas, apenas desista. Não há vergonha em viver para lutar novamente, já que as arenas para o nível 3 e nível 4 são separadas. Os 3 se separam deixando-o para se preparar sozinho. Enquanto isso, o diretor e o treinador entram na área VIP, olhando ao redor como crianças em uma loja de doces. O treinador ri, dizendo que este é o tipo de luxo que eles estavam esperando. Tudo graças à escola deles finalmente enviar um lutador para a chave do nível 4 hoje. De repente, o diretor Wang aparece e parabeniza o diretor por formar 2 alunos de alto nível em apenas alguns meses. O diretor age humildemente e diz que não tem nada a ver com ele. É tudo por causa do trabalho duro dos alunos. Ele apenas os ajudou a atender às suas necessidades. Ele também agradece a Wong por sua ajuda, porque ele lhe deu todas as informações importantes sobre a competição. Após a reforma, o governo anunciou subsídios para as escolas vencedoras. E, por causa desses subsídios, a dificuldade do torneio também aumentará. De repente, um cara arrogante diz que um caipira forçou sua entrada na sala VIP e está causando toda essa comoção. O diretor quer dar uma resposta, mas Wang o impede e diz para não mexer com eles, porque são todos diretores de escolas que já venceram esta competição antes. O diretor diz que isso tudo é passado e ninguém realmente sabe quem vai ganhar esta competição. O cara de cabelo branco diz para quem aproveitar esta cena pela primeira e última vez, para que ele possa se lembrar claramente. O treinador pergunta ao diretor se os alunos ficarão bem, porque eles estão participando de uma competição de tão alto nível pela primeira vez. Hug então pergunta ao treinador o que ele pensa sobre seus alunos. Ele responde que todos eles são talentosos, e Joe é um prodígio que é muito mais talentoso do que qualquer gênio. O diretor diz a ele que eles só precisam acreditar nos alunos. Nas arquibancadas, a turma está torcendo por Joe, mas ela está preocupada com ele e está muito nervosa porque veio aqui pela primeira vez. No começo, ela não podia acreditar que nosso garoto estava participando da competição, mas agora ela está aqui torcendo por ele. Uma semana atrás, na escola, ela estava pensando que Joe havia se tornado a estrela em ascensão da academia. Ela não podia mais encontrá-lo, porque agora ele não se incomodaria com ninguém da classe baixa. Enquanto pensava tudo isso, ela está prestes a cair no chão, mas nosso herói aparece e a pega bem a tempo. Ele pergunta se ela está bem e ela agradece, depois pergunta o que ele está fazendo aqui. Ele diz a ela que a viu, então veio dizer oi. Ela admite que acha que agora ele é da elite e nunca mais se encontrará com ninguém da classe baixa. Ele diz a ela que amigos são para sempre e não importa o que aconteça, eles não podem ser mudados. Ouvindo isso, ela se sente feliz e pensa que Joe não mudou nada e ele pode ganhar o torneio com certeza. O locutor anuncia que os competidores estão subindo ao palco e a representante de classe fica toda animada depois de ver nosso garoto sair com os outros. O locutor diz que dá as boas-vindas a todos na competição de intercâmbio deste ano. E este evento será apresentado por ele e sua parceira Lillian. Ouvindo esse nome, a multidão vai à loucura porque ela é uma das ídolas mais famosas de todo o país. A diva diz que está aqui para trabalhar duro, e hoje ela é apenas uma locutora comum, porque os competidores são as verdadeiras estrelas desta competição. Depois disso, o locutor explica as regras. De 12 academias, há 48 competidores, 16 na chave do nível 4 e os 32 restantes na chave do nível 3. Ele diz que o salão é apenas para a chave do nível 4, e as classificações serão baseadas nas pontuações de ambas as chaves, que mais tarde serão convertidas em pontos. Os competidores se enfrentarão um por um e o vencedor avançará. Ele então enfrentará o vencedor da outra partida até que reste apenas um lutador. O limite de tempo é de 30 minutos. E a partida termina quando um competidor se rende ou não tem mais capacidade de lutar. Lillian diz que as regras para o torneio deste ano são muito mais rígidas, mas não há necessidade de se preocupar e diz a todos para olharem para o topo do pilar. A multidão fica toda animada quando vê a celebridade de Hank S. Bayua sentada no salão. Para mostrar seu poder dominante, ele casualmente balança o chão com apenas um dedo. O locutor explica que o mestre montou este ringue especial que protege o público de ataques perdidos, e ele também pode reparar o ringue instantaneamente após cada partida. Ele também diz aos competidores para usarem as gemas, pois elas agem como certificação do competidor, e também podem protegê-los em condições perigosas. Todos estão sussurrando que um Rank S é verdadeiramente aterrorizante. E nosso garoto acha que seu poder é quase igual ao de Gojo. O cara parece tão despreocupado com tudo que nem se sente nervoso. A ídolo diz que os resultados serão exibidos nas gemas, e ela anuncia oficialmente que a competição começa agora.
A primeira partida termina em apenas 17 minutos. E o vencedor é Shelran. O diretor diz que não pode acreditar que um oráculo de Rank S está supervisionando pessoalmente o torneio, o que significa que as partidas deste ano serão incrivelmente desafiadoras. O diretor Wong diz que é tudo por causa da diferença entre o nível 4 e o nível 3, já que os oráculos de nível 4 já têm domínio completo sobre suas técnicas de luta. As escolas famosas são tão ricas que comprar técnicas de Rank C é basicamente uma rotina diária para elas. A única razão pela qual elas sempre conseguem vencer o torneio é que usam o dinheiro do subsídio para fornecer aos seus competidores as melhores poções e técnicas de luta. Mas este ano, as coisas estão prestes a mudar completamente. A quinta partida é entre Long Xin e Lizzie, e Init Chin está brincando com seu oponente, esquivando-se de cada um de seus ataques. Então ela usa uma técnica de luta baseada em habilidade e restringe seu oponente, antes de desferir o golpe final e vencer a partida. A multidão fica toda animada assistindo a isso, e muitas pessoas pensam que ela está secretamente usando algum tipo de mágica. Vendo isso, o diretor fica chocado porque esse tipo de habilidade só pode ser obtido por um oráculo de rank superior. O diretor Wong se sente orgulhoso e diz que ela é um prodígio que conseguiu obter essa habilidade em uma idade jovem. O diretor diz a ele que não importa, mesmo que ela tenha tal habilidade. Mas Wong o provoca perguntando por que ele tentou recrutá-la se isso é verdade. O diretor Lee responde que é apenas um despertar precoce e nada mais. Na sexta partida, Wong nem permite que seu oponente ataque e termina a partida em apenas 5 segundos. Vendo isso, a multidão acha que o oráculo flamejante provavelmente vencerá o torneio deste ano também. O outro diretor acredita que ninguém pode ser comparado ao aluno que é pessoalmente ensinado pelo diretor Lee. Para se exibir, Lee diz que cão que ladra não morde. Mas Wong diz a ele para esperar e ver. Quem acha que esta batalha está completamente fora de seu alcance? Porque eles são de classificação tão baixa que até mesmo se qualificar para este torneio já é um milagre. Ele pode manter a cabeça erguida se Joe vencer uma única partida ou pelo menos apenas fizer um show. Após o final da sétima partida, nosso herói é o próximo competidor e se pergunta que tipo de lutador seu oponente será. Goldfinger diz a ele para pegar seus poderes emprestados e terminar a partida rapidamente, mas ele diz que se fizer isso, chamará a atenção de todos, e ele pode ter problemas reais se for investigado. A caminho do ringue, ele encontra Xin. Ela diz a ele que ele não tem sorte de estar na última partida porque seu oponente é um dos mais fortes, e sua técnica de luta é tão poderosa que nem mesmo um oráculo de Rank D pode suportá-la completamente. Nosso garoto pergunta se não é perigoso usar uma técnica tão poderosa nas partidas de classificação baixa. Xin explica a ele que a pedra preciosa pode bloquear um ataque mortal, mas ainda assim, ele sofrerá muito dano porque esta é a amarga realidade da competição. Com isso dito, ele pergunta por que ela o está ajudando. E ela diz a ele que eles são aliados porque compartilham o mesmo objetivo, que é derrotar todos os tolos arrogantes. Antes de sair, ela diz que esperava que ele a ajudasse, mas como seu oponente é tão poderoso, seria ótimo se ele pudesse pelo menos esgotá-lo um pouco. Ouvindo isso, ele começa a se perguntar se seu oponente é realmente tão forte quanto ela faz parecer. Finalmente, a última partida da primeira rodada está prestes a começar, e a multidão aplaude ruidosamente enquanto nosso garoto entra no ringue. Ele acha que isso parece uma recepção calorosa. Mas na realidade, esses aplausos são para o competidor Lei, que faz uma entrada como um desistente dos Vingadores. O locutor diz que ninguém esperava que a última partida apresentasse Lechai. Ele se tornou um oráculo com apenas 12 anos e, em apenas 4 anos, avançou para um oráculo de nível 4. Ele também recebeu um certificado nacional junto com um convite de guilda. Não estaria errado se alguém o chamasse de o melhor lutador desta nova era. Vendo-o entrar no ringue, a multidão vai à loucura e começa a torcer por ele. A representante de classe fica preocupada porque nenhuma pessoa está torcendo pelo nosso garoto. Um cara aleatório na multidão diz a ela que Lei tem tantos fãs porque ele é forte e bonito. Pelo contrário, seu oponente parece apenas um cara aleatório com um temperamento ruim. Ouvindo-o dizer isso, ela responde que está apoiando Joe porque ele é um garoto genuinamente gentil e amável. Depois disso, os dois começam a discutir, e todos ao seu redor começam a se perguntar o que exatamente está acontecendo. Todos estão animados para ver como o gênio se sairá nesta partida, e se ele pode até mesmo vencer a invicta Academia Leon Guang. O locutor diz que a partida começará agora, mas Lilian o interrompe perguntando se ele esqueceu de apresentar um dos lutadores. Ele rapidamente se desculpa e admite que esqueceu em toda a empolgação. Depois disso, ele apresenta Joe como a estrela da Academia Lady Oracle, e que esta é a primeira vez que sua academia participa da competição. Fora isso, ele não tem mais nada notável sobre ele. Isso faz se perguntar se a escola deveria ter pelo menos comprado uma técnica antes do torneio começar. A multidão começa a falar mal dele e a pensar como alguém como ele poderia lutar contra um gênio. O cara da bandana cai na gargalhada e provoca ruidosamente a representante de classe.
Enquanto isso, o diretor Wu diz ao diretor que é muito lamentável que eles tenham que enfrentar a estrela em ascensão de sua academia em seu primeiro ano, mas eles não devem se preocupar porque tudo terminará rapidamente. Wong diz a Wu que todos têm que começar de algum lugar, então ele só precisa ignorá-lo e ficar calmo. Dentro do ringue, Lei diz a ele que se sente mal por ele porque em seu primeiro torneio, ele tem que enfrentá-lo. Mas o Mano diz a ele para prestar muita atenção à luta. De repente, ele corre em direção ao nosso garoto e chega bem ao seu lado. Ele diz que começará esta partida usando apenas 10% de seu poder total. Porque mesmo que ele perca sua primeira luta, ele ainda pode parecer pelo menos um pouco decente. Lei acha que está sendo legal, mas está irritado, já que ele já lhe disse uma vez para lutar normalmente. Nesse momento, o locutor diz que o gênio não consegue conter seu entusiasmo, e anuncia que a partida final da primeira rodada agora começa oficialmente. Com isso, Lei usa sua velocidade para atacar nosso garoto, e ele está se movendo tão rápido que parece que usou Jutsu Clones das sombras para fazer várias cópias de si mesmo. Além disso, todos eles atacam exatamente ao mesmo tempo. Todo competidor assistindo acha que será extremamente difícil vencer o gênio, e o diretor Wu acha que ninguém pode vencê-lo. O gênio acha que nosso garoto não está se movendo porque não pode vê-lo, e ele acredita que o único que poderia lhe dar trabalho é Wang. Pensando que este é finalmente o fim, ele se prepara para dar o golpe final, mas quando ele se aproxima, Joe pergunta se ele não vai se esquivar, antes de socá-lo selvagemente bem no rosto. Vendo isso, todos ficam chocados como isso pôde acontecer. Nosso garoto realmente contra-atacou o ataque de Lei e acertou um soco em um instante. O gênio geralmente pode se esquivar de qualquer ataque com sua velocidade, mas a questão principal agora é se ele foi apenas descuidado ou se ele realmente falhou em se esquivar. Todos na multidão começam a pensar que nosso garoto usou algum tipo de hack, porque ninguém mais pode acertar o gênio. Vendo isso, ele se pergunta se quebrou algum tipo de regra oculta, dizendo quem pode dar o primeiro golpe. Wong diz ao diretor que seu aluno claramente tem alguma habilidade impressionante. Diretor que diz que ele deve estar trapaceando porque ninguém é mais rápido que Lei. Mas o diretor responde que se eles estivessem trapaceando, os superiores já os teriam pego. O diretor Lee diz a ele para calar a boca porque ele está dando um péssimo exemplo com a choradeira e lamúria. Ele sugere que eles assistam a partida em silêncio, porque ainda não acabou. Naquele momento, o Pikachu também grita, insistindo que ainda não terminou. Ele admite que não levou Joe a sério antes, e agora jura ir com tudo. Raios o envolvem enquanto ele carrega outro ataque, gritando que seus poderes estão mal sob controle. Lei continua a invocar ainda mais raios, mas nosso garoto permanece calmo, sem nem piscar. Ele acha quase divertido que Lei tenha tanta energia estelar dentro dele. De repente, um flash de raio amarelo passa por Joe, pegando-o de surpresa. O cara desvia contra a barreira e quica pela arena como uma bola de pinball hiperativa, ganhando velocidade a cada golpe. O locutor grita que Lei está prestes a liberar seu trunfo, enquanto Lilian continua adicionando comentários inúteis. Lei sorri, convencido de que já tem a vitória garantida, e mergulha de cima para dar um chute supercarregado. Nosso garoto não se preocupa em desviar ou defender. Em vez disso, ele calmamente lança um único soco direto no rosto de Lei. O impulso combinado de sua investida envia Lei colidindo descontroladamente pelo chão da arena. Joe grita para ele que deveria ter atacado antes, quando ainda tinha chance de vitória. O locutor então declara que o Pikachu está no chão novamente. Desta vez, a pedra fica vermelha, confirmando que o Pokémon é incapaz de batalhar, enquanto o locutor comemora a vitória de Joe. Ele se pergunta brevemente se Lei ficará bem, embora a pedra devesse ter evitado algo fatal. Os que estão fora de rumo, atordoados com a rapidez com que a partida terminou. Com Lei derrotado, Shin entra para a segunda partida das quartas de final e garante a vitória sem suar a camisa. O próximo é Wong, que esmaga seu oponente facilmente sem suar a camisa. A multidão acha a força da besta imparável, mas a maioria dos olhos se volta para Joe. O garoto de cabelo bagunçado então lhes lança um olhar mortal que pode ser um olhar mortal. Faz toda a sessão congelar de medo. Na quarta partida, Ran de outra escola de oráculos enfrenta nosso garoto e oferece uma luta feroz. No entanto, Joe desvia de cada golpe com precisão de veterano. Ele termina a luta com um leve soco na cabeça de Ran, mandando-o para o chão. Observando de cima, os oficiais comentam que nosso garoto ainda não usou nenhuma técnica de combate, confiando apenas no controle de energia bruta. Um deles se pergunta se ele pode estar escondendo seu nível verdadeiro, ou pior, usando drogas, o que seria uma violação grave das regras do torneio. De volta à arena, o locutor começa a animar as semifinais, chamando Joe contra outro lutador, Liu. Ele congela no meio da frase quando oficiais internos escuros entram no palco. O público sussurra em confusão, perguntando-se quem eles são. Um inspetor ordena que nosso herói use um equipamento especial e libere sua energia estelar. A multidão percebe que são inspetores do torneio e começa a zumbir, suspeitando que Joe está sendo acusado de trapaça. O garoto começa a suar, pensando que pode ter ido um pouco longe demais, e faz uma anotação para limitar seus poderes.
Os inspetores leem os resultados que dizem que as leituras estão estáveis e dentro dos limites. Eles então anunciam à multidão que o competidor não está trapaceando. Eles então se afastam e o locutor grita incrédulo que nosso herói está oficialmente confirmado como nível 4, e a semifinal está liberada para começar. A multidão processa isso por um momento, e então enlouquece que nosso herói é realmente legítimo. Do outro lado do palco, Liu começa a tremer e seu rosto empalidece quando a realidade o atinge. Quando a partida começa, termina instantaneamente quando Joe o nocauteia com um golpe decisivo. O locutor quase perde a voz gritando no microfone, enquanto Lillian continua a adicionar comentários inúteis. Nas arquibancadas, o diretor Wang se vira para o nosso diretor, elogiando-o por produzir um monstro de estudante. O cara aceita presunçosamente todos os comentários. E os outros diretores que antes zombavam dele correm para elogiá-lo também. Ele sorri educadamente, embora a atenção o deixe um pouco desconfortável. Do outro lado, Lee e você observam com clara irritação, irritados com a multidão repentina de puxa-sacos. Nosso diretor se permite um sorriso orgulhoso, pensando que Joe realmente cumpriu sua promessa e manteve a honra de sua escola. De volta ao chão da arena, a última semifinal é chamada, e Shin sobe ao palco com determinação tensa. Do outro lado, Long dá um passo à frente, seus olhos brilhando com a fome de um predador, como se ele tivesse acabado de avistar sua próxima presa. Shin Jr. ouve incentivo das arquibancadas, distraindo a besta por uma fração de segundo. Ela vê a brecha em sua guarda, e avança carregando seu golpe com a mão de nuvem flutuante. Ela bate o ataque no peito dele. Hang não tropeça, apenas parece levemente irritado e então a encara. Sua confiança começa a desmoronar enquanto o pânico se infiltra, percebendo que o golpe mal o arranhou. Wong agarra seu pulso com facilidade, perguntando se ela honestamente acha que é talentosa. Shin responde dizendo para ele sumir e acerta o cotovelo em seu rosto. Ele nem pisca e diz que acha a situação hilária. A aspiração alimenta seu próximo movimento enquanto ela carrega outra explosão nela. O prende firmemente com sua magia até que ele pareça uma múmia. Ela então usa o chute estilo vento e golpeia seu corpo envolto com ataques implacáveis. Por um momento, ela relaxa um pouco, convencida de que todos os seus golpes acertaram e devem ter causado algum dano. Essa esperança se estilhaça instantaneamente quando Wong, de repente, aparece atrás dela como um fantasma, drenando o sangue de seu rosto. Ela tenta se virar incrédula, perguntando-se como ele se moveu tão rápido, mas já é tarde demais. Ele enterra o punho nela usando suas artes de fúria de sangue, e a envia voando contra a barreira, quebrando-a. Enquanto os fragmentos se espalham, Shin cai de joelhos, mal conseguindo respirar, enquanto o locutor afirma que Wong agora tem a vantagem. Seus juniores desviam os olhos marejados, pois não suportam a visão dela sendo absolutamente dizimada. O diretor Wong range os punhos, implorando silenciosamente para que sua aluna estrela aguente firme. Shin permanece imóvel enquanto ela encara a etiqueta vermelha caída ao seu lado. Sua voz treme enquanto ela sussurra que não pode perder. A visão da etiqueta vermelha então a puxa para um flashback na escola, onde ela entrou em uma sala cheia de alunos preocupados. Uma garota que estava chorando disse a ela que se a academia fechasse, ela seria forçada a abandonar, apesar de seu sonho de se tornar uma oráculo. Ela então coloca os braços ao redor das duas garotas em um abraço reconfortante, prometendo não deixar isso acontecer. Shin prometeu então que venceria o torneio para trazer à academia os fundos de que precisava para continuar aberta. Embora a garota de cabelo preto não pareça convencida, Shin insistiu que nunca havia voltado atrás em sua palavra. A garota então remexeu em sua panela. Ela tirou um amuleto vermelho, feito à mão para dar sorte. Aquele momento aqueceu o coração de Shin, e ela prometeu lutar com tudo o que tinha. De volta ao presente, ela estende a mão para o amuleto, sussurrando novamente que ela fez uma promessa. Wong não se importa, e pisa no amuleto da sorte sem qualquer cuidado, zombando se é só isso que ela vale. Ele então a chuta brutalmente enquanto suas mãos permanecem enterradas nos bolsos. Seu cristal fica vermelho e ela cai inconsciente, mas Wong continua provocando-a. O locutor grita que a luta acabou, mas a besta levanta o pé novamente, pronta para esmagá-la. A multidão começa a entrar em pânico e o locutor grita para alguém detê-lo. Os espectadores olham horrorizados, perguntando-se o que o monstro planeja fazer. A voz do diretor Wong falha enquanto ele implora para que alguém salve sua aluna. Um oficial exige que o mestre Bai haja, mas o cara permanece calmo, alegando que a situação está sob controle. Enquanto isso, Wong esmaga o pé com força selvagem, abrindo uma cratera na arena. No entanto, seus olhos se arregalam e ele percebe que seu alvo desapareceu. Nosso herói agora está lá com Shin em seus braços, tendo-a salvado a tempo. Ele chama a atenção da besta, perguntando se é esse tipo de bullying que sua escola ensina. Wong se vira, a fúria ardendo em seus olhos, e grita o nome de Joe. O locutor grita de alívio, declarando que nosso garoto resgatou Shin bem a tempo. O diretor Wong corre para segurar sua aluna ferida, agradecendo aos céus por sua sobrevivência. A multidão fica inquieta, pois não consegue acreditar que a besta realmente tentou acabar com ela depois que ela perdeu. Wong não se importa, e caminha em direção ao nosso herói,
declarando corajosamente que matará qualquer um que se atreva a bloquear seu caminho. Essa arrogância finalmente acende um fogo em Joe, nosso garoto lhe dá um olhar mortal próprio e desafia a besta a tentar. Os médicos de plantão levam a garota embora, enquanto o locutor pede à equipe que reorganize rapidamente a arena para a próxima luta. Nas arquibancadas, os amigos do nosso garoto se reúnem com a representante de classe. Shen pergunta como estão as coisas até agora, e ela responde que Joe já chegou à final. Embora ela admita que algo parece estranho sobre o oponente. O amigo do nosso diretor avisa nosso garoto para ter cuidado e então grita para nosso herói não subestimar quem ele está enfrentando. Animado, Joe garante que não há necessidade de se preocupar. Na arena, Wong zomba do nosso herói por realmente pensar que tem uma chance, mas ele revida que o cara fala demais. Ele sorri e pergunta se a besta está realmente aqui para lutar ou apenas para continuar tagarelando. Ambos os lados se encaram, suas auras explodem descontroladamente, transformando-se em um impasse de energia. O locutor declara a partida oficialmente iniciada. Wong não perde tempo, lançando um soco repentino. Mas nosso herói aguenta como se não fosse nada, seu corpo nem mesmo se mexendo. Ele sorri, provocando que achava que Joe seria mais resistente. Mas nosso garoto imediatamente revida que ele roubou as palavras de sua boca, deixando o cara suando em bicas. O mano insiste mais, perguntando se este é realmente o nível de alguém que venceu o torneio anterior. Ele então tenta agarrar, mas Wong mal consegue desviar. Wong ativa sua habilidade de fúria de sangue, carregando o punho enquanto os dois começam a se golpear em alta velocidade, nenhum disposto a ceder 1 centímetro. O locutor grita incrédulo que nunca viu um lutador de nível 4 brigar tão ferozmente antes. Até os colegas de classe de Joe ficam atordoados, percebendo que nosso garoto estava se segurando durante todas as suas lutas de treino. De volta à arena, Joe planta um gancho massivo, direto no queixo de Wong. Seu professor e diretor olham de olhos arregalados, lutando para acreditar que seu próprio aluno é tão forte. Sangue espirra da boca de Wang enquanto ele se pergunta como uma potência como ele pôde ser forçada a recuar tanto. Esse pensamento apenas alimenta sua raiva, e ele eleva sua habilidade ainda mais. Goldfinger então aparece, apontando que o cara está literalmente forçando energia estelar em seu corpo para aumentar sua força. No instante seguinte, Wong desaparece em um flash, mas Joe acompanha seus movimentos. Ele então prepara um golpe de cotovelo e pensa consigo mesmo que a velocidade é inútil contra sua habilidade de percepção. Enquanto isso, na sala de controle, um oficial pergunta nervosamente ao mestre se eles deveriam verificar o nível de Wang, já que está subindo anormalmente rápido. Calmo como sempre, ele explica que são apenas as artes de fúria de sangue de sua família, o empurrando um nível acima, então não é trapaça. Então ele admite que a verdadeira curiosidade está em nosso garoto, que ainda não deu tudo de si, e o mestre não pode deixar de se perguntar até onde esse garoto pode ir. De volta ao ringue, os dois lutadores continuam trocando socos rápidos como dois viciados, brigando por uma batata frita. Os amigos de Joe assistem com os nervos à flor da pele, Shen gritando que nosso herói está sendo empurrado para trás. O ruivo rapidamente o corrige, dizendo que Joe está, na verdade, desviando os socos da besta perfeitamente. Na arena, nosso herói permanece focado, esquivando-se e desviando golpe após golpe, procurando por sua abertura. Benjo finalmente retalia com um soco esmagador que força a besta a bloquear com tudo o que tem. O impacto por si só racha o chão e manda Wongs recuar um pouco. Nosso garoto acerta outro golpe pesado e... Wong então diz que Joe é o primeiro lutador a levá-lo tão longe. Alimentado pelo orgulho e raiva, ele aumenta o poder de suas artes de sangue ainda mais, gritando que ele ainda é o mais forte. Inabalável, nosso herói o provoca de volta, perguntando se é só isso que ele tem a oferecer. Então ele ativa a habilidade Battle Power e seu nível começa a aumentar também. As duas potências se encaram novamente, seus punhos já coçando por mais. Joe percebe que agora pode ler claramente o padrão de ataque de seu oponente. Usando suas habilidades de percepção, ele também percebe que o ponto fraco da besta é seu coração. Sem perder tempo, nosso garoto acerta um cotovelo bem no peito do cara. Fazendo os olhos da besta se arregalarem em choque, o golpe o deixa sem ar. Mas Joe ainda não terminou. Ele imediatamente segue com outro ataque, forçando Wong para a defensiva. A besta bloqueia soco após soco, cada um mais pesado que o anterior, enquanto pensa incrédulo que a velocidade e o poder do nosso herói ainda estão aumentando. O cara se recusa a aceitar a derrota e leva suas artes de sangue além dos limites. Nosso garoto então declara que a luta já está decidida e carrega seu punho com pura energia estelar. Wong grita para ele morrer e manda um soco massivo próprio. Seus punhos colidem, faísca, provocando uma enorme explosão que lança ondas de choque pela arena. Os espectadores levantam os braços, protegendo-se da explosão violenta. O diretor está grudado na batalha, exigindo freneticamente saber o que acabou de acontecer. Enquanto a fumaça se dissipa, o locutor grita que Wang ainda está de pé, mas no instante seguinte, a besta desmorona e seu cristal cai no chão, que agora está vermelho. O último de pé não é outro senão o nosso garoto. Com isso, a escola Laita reivindica oficialmente o primeiro lugar na categoria nível 4, bem como em todo o campeonato.
Os amigos de Joe começam a comemorar muito, gritando que finalmente venceram o torneio. Seu professor e o diretor também torceram por ele, gritando que ele deixou sua escola orgulhosa. Lágrimas escorrem pelo rosto do diretor enquanto ele declara que eles não terão mais que implorar por dinheiro, enquanto seu professor permanece impassível com sua reação dramática. Mesmo os diretores que estavam zombando dele antes agora correm para parabenizá-lo, puxando o saco descaradamente para salvar a cara. Enquanto isso, o diretor de Wong está furioso com a humilhação, e até mesmo o diretor vice-campeão do ano passado fica sem saber o que fazer. Para a grande surpresa do diretor Lee, seu suposto aliado o abandona completamente e dispara sem olhar para trás. Mestre Bai decide se retirar também, já que o torneio terminou, e o oficial agradece sinceramente por seus esforços. Na saída, mas os olhos de Biz se estreitam de repente quando ele vê duas figuras desconhecidas observando de lado. Ele imediatamente se pergunta se eles estão aqui para recrutar Joe. Um velho murmura para a garota ao seu lado que nunca esperou que uma escola tão atrasada produzisse tal monstro. Ele pergunta se ela pode trazer nosso herói para a guilda deles. A garota, Lin, admite que eles eram amigos de infância, mas agora Joe nem a reconhece. Mesmo assim, ela jura que usará tudo o que tem para recrutá-lo. De volta à arena, a equipe vencedora está alinhada orgulhosamente no palco. As câmeras disparam enquanto o diretor promove a escola ao vivo, aproveitando a vitória. Nosso herói sorri para as fotos enquanto pensa que isso parece mais difícil do que a luta real. No dia seguinte, o diretor o chama de lado e admite que lhe deve um favor enorme por carregar a vitória. Fiel à sua palavra, ele entrega a Joe o cristal negro, o que deixa o demônio super animado. Ainda assim, o diretor o avisa que as principais academias de oráculos virão chamá-lo agora, e o lembra de não esquecer de onde ele veio. Depois da conversa, nosso herói sai do escritório. Apenas para imediatamente encontrar seus amigos, eles o cumprimentam alegremente com papéis nas mãos, apesar de serem férias de verão. Shen joga um braço ao redor dele e explica que todas as principais academias enviaram cartas de admissão mais cedo e todos eles foram aceitos. Nosso garoto os parabeniza um por um, mas eles insistem que o verdadeiro crédito pertence a ele. Shen então fica sério, declarando corajosamente que juntos eles se tornarão a maior equipe no futuro, o que deixa nosso herói um pouco confuso. Sue explica rapidamente que, embora eles frequentem academias diferentes, eles ainda podem se encontrar e ficar juntos. Joe apenas sorri, dizendo que está ansioso por isso, já que ficaria entediado caso contrário. Enquanto caminham, ele acrescenta que definitivamente precisará da ajuda deles quando tiver que treinar para ficar mais forte. De repente, outra figura sai da esquina, pegando todos de surpresa. A representante de classe olha diretamente para eles com determinação e pergunta se ela pode se juntar ao grupo também, porque ela quer crescer mais forte junto com eles. A representante de classe fica com os olhos brilhando quando ela finalmente entra na sala de elite. Ela agradece ao nosso herói por sua ajuda, mas ele minimiza, dizendo que foi o diretor. Liu então também agradece ao diretor, que responde que está feliz em ajudar. Ele acrescenta que planeja disponibilizar essas instalações para todos, com muito mais mudanças chegando no futuro. Depois de vencer a competição, o diretor finalmente tem os fundos para fazer o que quer. Tudo graças aos seus alunos. Ele então elogia a todos por seus esforços, enquanto o grupo brinca que todas essas mudanças estão acontecendo logo depois que eles saem. Sue pergunta à representante de classe por que ela está treinando tanto, mesmo sendo férias e não havendo competição. Ela compartilha sua história de fundo, admitindo que nunca pensou que fosse boa em algo, mas ficou animada depois de ver todos trabalhando tanto. Ela continua dizendo que quer se candidatar como estudante cultural especial, que ainda tem um prazo de 1 mês, fazendo a garota de cabelo rosa chorar. Sue então pega a mão da representante de classe e promete ajudar de qualquer maneira que puder. Shen pergunta a Joe o que ele planeja fazer, e se ele já decidiu sobre uma escola, ele revela que ainda não recebeu uma carta. O que pega todos de surpresa, já que todos eles receberam as suas instantaneamente das 5 principais academias. O diretor pigarreia e chama nosso herói, dizendo que tem algo para lhe dizer. Ele lhe entrega um envelope vermelho e explica que chegou recentemente. Shen suspira de alívio, dizendo que sabia que não havia como nosso garoto ter sido enganado. Joe lê a carta com atenção e diz em voz alta que é da Academia Dawn. Todos ficam chocados com o nome. E o loiro grita que é a academia no topo da cadeia. Nosso garoto pede para ele explicar, então ele entra em modo de história. Ele explica que existem 5 academias principais que servem como símbolos de autoridade e força. No entanto, uma está acima de todas, a Academia Dawn Alvorada, que tem autoridade para recrutar qualquer aluno que quiser. Joe então pergunta por que não há 6 academias em vez de 5. O diretor responde que o verdadeiro valor dessa academia não pode ser medido, e todas elas foram construídas para combater a Fenda. Ele fica sério ao dizer que a informação é estritamente confidencial, mas concorda em contar a eles mesmo assim.
Veja bem, a fenda é outra dimensão cheia de monstros superpoderosos. Se eles conseguirem escapar para o mundo real, o inferno começará. É por isso que enviados são mandados para erradicar esses monstros sempre que esses portais aparecem. Embora limpar uma fenda seja extremamente lucrativo, o risco é grande demais. O homem revela que já fez parte de um esquadrão de limpeza de fendas. No entanto, bastou a morte de um membro-chave para lançar toda a equipe no caos, e ela foi finalmente dissolvida. Embora outras academias também exijam que os alunos limpem fendas, Dom é simplesmente diferente. Então ele o avisa para pensar com cuidado. O diretor tranquiliza Joe dizendo que outras academias ainda estão abertas para ele entrar e que ele não deve arriscar sua vida. No entanto, ele já se decidiu e diz que vai se juntar a Dawn. O chefão sorri como se já soubesse a resposta e comenta que ele definitivamente alcançará novos patamares. Shen joga o braço ao redor dele e diz que eles ficarão mais fortes juntos, então a fenda será moleza para todos eles. O loiro então percebe que o prazo é de apenas 10 dias, enquanto normalmente dura cerca de meio ano, fazendo nosso herói suar. Nosso herói diz a eles que precisa se preparar e não pode treinar a representante de classe, mas o grupo o tranquiliza dizendo que eles darão conta. Voltando ao seu apartamento, ele começa a fazer uma lista de tudo. Nesse momento, o livro demônio aparece e faz o cristal flutuar na frente dele. Estendendo um braço, ele toca o cristal e absorve algo dele. O cristal negro cai no chão e se estilhaça, fazendo nosso herói quase ter um ataque cardíaco. Ela estava de coração partido e lamenta que ele queria trocar o cristal por dinheiro. Goldfinger diz a ele para deixar pra lá, já que é inútil agora, e em vez disso pergunta como foi a visita à escola. Ele revela que foi aceito na Academia Dom, um lugar perfeito para ganhar dinheiro e ficar mais forte. O único problema é que ele terá que invadir fendas. O livro demônio diz a ele que fendas não são nada a temer, já que a energia estelar se origina de lá. Nosso herói então muda de assunto e pergunta se há alguma recompensa, já que um de seus desejos já foi realizado. Goldfinger fica um pouco bravo por estar sendo tratado como um poço dos desejos, mas concorda em ajudar, já que as fendas estão ligadas a seus próprios desejos. Ele diz a Joe para aguentar e libera energia escura em direção a ele. Nosso herói absorve a aura escura, e o sistema o informa que ele desbloqueou a habilidade Criação Divina. O poder remodela todo o seu corpo, enquanto ele suporta a dor e alcança o nível 6. Assim que o processo é concluído, nosso garoto pergunta o que acabou de acontecer. O sistema explica que ele agora tem o poder de criar qualquer coisa usando sua energia. Goldfinger revela que a habilidade pertenceu ao seu velho amigo, Sato, e que pode literalmente criar qualquer coisa. As recompensas de antes não são nada comparadas a esta. Ele se pergunta se esta é apenas uma maneira extravagante de subir de nível, mas Goldfinger o repreende, dizendo que níveis não são tudo. O demônio explica que os níveis afetam apenas o físico básico de alguém. O primeiro despertar no Rank D determina verdadeiramente o futuro de uma pessoa, e é por isso que ele deu a Joe essa habilidade para evitar despertar algo completamente inútil. Nesse momento, ele se lembra que Shin também teve um despertar do tipo habilidade, e que as habilidades normais de combate são pálidas em comparação a ela. Ele então percebe plenamente que entrar em uma fenda exige mais do que força bruta. Goldfinger diz a ele que o poder da habilidade depende inteiramente da mentalidade do usuário e o incita a testá-la logo. Joe nota que após a remodelação, ele não pode mais sentir a energia estelar sendo absorvida. Até o painel do sistema agora parece uma interface de videogame. Olhando para suas estatísticas, ele se pergunta se há um recurso de loja, mas para sua decepção, está bloqueado. Um monte de outras funções também estão bloqueadas até que ele suba de nível. Ele então verifica a tela de subir de nível, que lhe dá várias missões secundárias, mas ele não tem pontos de alma suficientes para começar. Goldfinger pergunta por que está demorando tanto, e Joe explica que precisará entrar na fenda para subir de nível, mas ele ainda não é forte o suficiente. O livro demônio começa a reclamar que nosso herói está se revelando muito inútil. Nesse momento, um novo painel do sistema aparece na frente de Joe, anunciando que outro desejo acaba de ser concluído. Seu corpo começa a brilhar enquanto ele recebe uma nova recompensa, armadura de mago. O equipamento é de grau único e pode invocar uma armadura ao redor de seu corpo para bloquear ataques. Ele está emocionado, já que não apenas aumenta sua defesa, mas também aumenta a força. Goldfinger chora um pouco, dizendo que usou todo o poder que tinha armazenado, mas diz a Joe para dar o seu melhor a partir de agora. No dia seguinte, o diretor pergunta por que ele está saindo tão cedo. Joe explica que, embora seja apenas um dia de viagem, ele quer chegar adiantado. Ele então entrega ao diretor um bilhete, pedindo-lhe para entregá-lo à sua irmã no hospital e ficar de olho nela. O homem diz que nosso herói deveria fazer isso ele mesmo, mas ele explica que a situação é complicada e ele não pode encontrá-la agora. Sem perguntar mais, o diretor deixa o assunto de lado e concorda em fazer isso, enquanto todos desejam boa sorte a Joe em sua jornada. Com isso, ele se despede deles e parte para seu destino, no aeroporto.
A recepcionista pergunta por que ele quer um visto e uma passagem de avião para a área de nível médio da cidade. Nosso garoto responde que conseguiu uma admissão, o que ela acha estranho, já que ainda são férias de verão. Ela pede uma prova, e ele lhe entrega o cartão da Academia Dawn. Seus olhos se arregalam quando ela percebe o que é, pensando que nunca viu um em toda a sua carreira. Ela então o encara, incrédula, enquanto ele apenas parece confuso. Ele pergunta se ela também precisa da carta de admissão, mas ela rapidamente se desculpa e diz que o cartão é mais do que suficiente. Ele fica surpreso por não precisar nem de passagem, e ela explica que alguém do status dele só precisa de uma para o voo de volta. Algum tempo depois, Joe está relaxando em seu assento de primeira classe, imaginando se isso também é um dos privilégios de Dawn. Olhando pela janela, ele espera que a Academia Dawn corresponda às suas expectativas e aproveita o resto do voo. Chegando à Academia Dawnbreaker, nosso garoto se sente estranho, pois o ambiente está calmo. Ele vai ao balcão de recepção para se registrar. E quando o recepcionista descobre que é Joe Chang, ele se oferece alegremente para levá-lo à escola, pois alguém estava esperando por ele. O mano fica chocado, pois não esperava ser importante o suficiente para ser esperado. À recepção, o nacionalista o leva a um monumento de pedra, ele instruindo-o a colocar seu cartão sobre ele, apesar da confusão. Joe faz o que lhe foi pedido. A próxima coisa que ele sabe, eles são teleportados direto para os terrenos da academia. A experiência o deixa sem palavras. Logo depois da recepção, o leva à pessoa que estava esperando. Uma linda garota de longos cabelos brancos, Lin Anne. Ela se pergunta se nosso cara se lembra dela. Ele admite que sim e que esperava uma chance de agradecê-la. Para sua surpresa, ela acaba sendo sua veterana. Assim que o recepcionista se despede, Joe se pergunta por que Lin Anne parecia tão ansiosa para encontrá-lo. Antes que ele possa se aproximar, Quimin Chang fica na frente dele, bloqueando seu caminho. Lin franze a testa e diz aqui rispidamente para ser respeitoso com seus convidados. Lin Anne o convida para uma conversa, mas Joe pede para ser breve. Então ela propõe uma oferta para ele se juntar à sua guilda, e o preço que ela ofereceu é de 30 milhões. Ouvindo o preço, a mente de Joe explode. Até Kwame Shon se pergunta se Linan perdeu a cabeça e começa a falar mal do nosso cara. Com raiva, Lin Anne olha em sua direção e questiona, desde quando ele foi nomeado para tomar decisões. Suando enquanto ele se atrapalha para se explicar, não pode deixar de pensar por que ela está sequer o defendendo. Então Lin Anne se vira de volta para ele, informando que este é o máximo que ela pode oferecer. Mas Joe está dividido entre a oferta e as habilidades que ele tem a oferecer. Apenas um mero rank E. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, um anúncio soa, instando todos os novos alunos a se reunirem no salão de assembleia. Linen diz a ele para pensar sobre isso, considerando o quão avassaladora essa oferta pode ser para ele. Ele a informa que levará sua oferta em consideração e ela o acompanha até o salão de assembleia. No salão de assembleia, um garoto com cabelos dourados, assumindo-se superior, senta-se com nosso garoto para se destacar em comparação a ele. As intenções do garoto em relação a Lin Yan são tudo, menos puras. Ele pretende controlá-la, planejando se casar com ela para aumentar a influência de sua família. A orientação começa. O instrutor, Zhang Hui, se apresenta e os parabeniza por entrarem na Dawnbreaker. Ele os chama de gênios, mas rapidamente os lembra que agora eles são apenas calouros. Ele os avisa que eles logo enfrentarão algo inteiramente novo. A fissura. Uma fissura é como uma caçada. Oráculos são os caçadores, mas o destino decide quando eles podem cair como presas. As armas humanas não têm utilidade lá. Apenas uma imensa força central e armas feitas de materiais da fissura são frutíferas. A Academia Dawnbreaker reúne os oráculos de primeira linha, criando uma linha de defesa sólida contra a fissura. John Hui os direciona para a biblioteca para mais informações, e para o salão de treinamento para simulações de combate. Eles podem organizar seus próprios horários, mas ele deixa claro, adapte-se e fique mais forte, ou torne-se inútil aqui. Não vendo medo em seus olhos, ele declara o sucesso da primeira avaliação. Como recompensa, cada aluno recebe uma pedra de habilidade. Um cristal que lhes permite absorver uma habilidade de combate. Este contém o olho mágico, uma habilidade que permite a detecção automática e a leitura da escrita da fissura. O instrutor então informa mais duas avaliações, a primeira sendo um teste de entrada, que exige que eles limpem uma fissura de baixo escalão. A segunda é que eles devem alcançar o rank D e despertar seu potencial dentro de meio ano. Alguns dos alunos entram em pânico, enquanto alguns relaxam sabendo a solução para alcançar o DR1. Hank, sentindo seu desconforto, John Hui os tranquiliza dizendo que os suplementos ajudarão a acelerar o processo. Então ele chama os veteranos, e o salão fica em silêncio, enquanto Lin dá um passo à frente com sua beleza e aura inegável. O instrutor diz aos alunos que seus veteranos os ajudarão em sua avaliação de calouro. O instrutor continua, guiando os alunos a escolherem seus mentores. Os alunos estão ofegantes, incapazes de acreditar que Lin Yan está na frente deles. O ar para a guilda Shenhua. Um estudante se levanta, implorando para ser escolhido, alegando que ela é a razão pela qual ele se juntou à academia.
Lin En, no entanto, o dispensa, explicando que ela só aceita aqueles do tipo mágico, enquanto o aluno se especializa em força. Outro cara, por devoção, escolhe aprender o tipo mágico apenas por ela, apesar de dominar a força. Cumprimento, mas ela o dispensa também. Um por um, ela continua dispensando os alunos, tendo um padrão elevado. A paciência do instrutor começa a se esgotar. Ele a incita a escolher pelo menos um calouro, avisando que se ela não o fizer, ela será designada a quem quer que reste no final, por padrão. Entre os alunos, o garoto de cabelos dourados observa com confiança, certo de que será escolhido, seja pela escolha de Lin En ou pelas circunstâncias, uma situação ganha-ganha para ele. Então Zhou Chen se levanta, pedindo para ser acolhido como seu mentorado. O salão fica em silêncio, ninguém esperando que ela concorde. Mas quando ela diz sim, a sala inteira fica atordoada. Mais tarde, no salão de missões, Joe questiona a decisão dela, perguntando-se por que ela o escolheu e ofereceu um preço tão alto por alguém tão inexperiente quanto ele. Para isso, Linen simplesmente diz que tem motivos pessoais, que ela revelará após o teste. Ela então apresenta a equipe organizada para sua próxima avaliação. Su-Han, a supervisora, só intervirá se uma vida estiver em perigo, e qualquer interferência de sua parte resultará em falha. Liu Wei, a curandeira, fornece suporte de recuperação, enquanto Zhao Lin cuida de ataques de longo alcance. Li Huei, o líder da equipe, comanda a formação e toma as decisões táticas. Leroy vê nosso herói de mãos vazias e se pergunta se ele despertou algum tipo de talento especial, ao que ele nega. Ouvindo isso, ele fica abalado, perguntando-se como a academia o deixou entrar assim. Como não adianta reclamar agora, eles decidem ficar alertas ao seu lado. Liu Wei aconselha Zhu a ficar perto para a proteção, mas ele insiste que tem experiência em combate, deixando-a ligeiramente exasperada com sua confiança. Então, a equipe de Li Ruiz é enviada para a fissura na sala 1. E a fissura pode ser aberta por um fragmento da árvore do mundo. Assim que a fissura se abre, nosso garoto sente uma aura densa, esperando encontrar a chave para subir de nível. Eles acabam em uma caverna, e quase imediatamente, uma matilha de demônio sombra, Lobos detecta sua presença com um olfato apurado. Leroy e Joe, encarregados deles, tentando o seu melhor para derrubá-los. A curandeira Liu Wei corre para curá-los, sem saber que uma besta está atrás dela.